Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aí. Felipe do @já joguei no Inter, já conhecido de vocês no Instagram. Agora com um projetinho novo aí, fazendo um podcast, conversando com vocês aí sobre as memórias do nosso Esporte Clube Internacional. E como eu costumo dizer para vocês, eu gosto de estar com meus amigos, né? Então hoje eu tô com o Tatá aqui, que é um colorado tão fanático quanto eu. E nós vamos dissecar um pouco, falar um pouco aí sobre o Inter de 2003. Eu não sei se vocês lembram lá em 2006, a narração do Galvão Bueno, que ele fala que quando o Yarley estava segurando o jogo, ele disse a seguinte frase, né? Ó, se a taça vir, entrega metade pro Yarley. Eu acredito que quando a taça veio, uma partezinha daquela taça ali a gente tinha que entregar pro Muricy, que desde 2003 começou a pavimentar aquele Inter ali, que a gente sabe que terminou como campeão da América, campeão do mundo, que ganhou tudo. Então hoje a gente vai falar aí sobre esse Inter de 2003. Tudo bem, Tatá? Tudo bem. É um prazer conversar contigo, porque acho que foi no começo da pandemia, né? Nós começamos a bater papo pelas redes sociais sobre o Inter dos anos 90, 2000. E como tu falou, cara, o time do Inter de 2003, pra mim, foi o grande responsável também pra aquela montagem do time de 2006, né? Até então, foi ano passado, me encontrei com os gêmeos e eu brinquei com eles, apertei a mão deles. Vocês tiveram um pedaço da Taça Libertadores no Mundial. Eu digo pra eles que a minha culpa de ser colorado é deles, né? Porque os dois ali, desde o Mundial, aquele de 2000 que eles ganharam, a torcida colorada, na verdade, colocou muita esperança neles. E eu acredito que, assim, os dois corresponderam, né? Sim. Porque eles pegaram uma época ali que praticamente era com eles, com a base colorada, a base tinha que resolver. E, de certa forma, a base resolveu, né? Porque o Inter conseguiu recuperar a hegemonia no Estado, conseguiu ganhar respeito a nível nacional e ainda conseguimos pavimentar um elenco para ganhar depois os títulos que a gente acabou ganhando. Né? Sim. Então, vamos começar posição a posição ali. Vamos. Vamos ver os nomes que a gente lembra, que não lembra. E também vai ter aquela, como é que se diz, aquela bela e boa corneta ali também. Isso aí não dá para deixar passar. O Inter teve 3 goleiros em 2003. Klemer, o Luiz Miller e o João Gabriel. O que você tem para falar sobre eles? Hein? Cara, o Klemer, eu falo, tipo, Diego Manga, Benítez, Tafarel, né? Mas eu, na minha opinião, como colorado, assim, que eu vejo, acho que o Klemer é o maior goleiro da história do Inter. Porque o Klemer começou em 2002, quase o rebaixamento, salvando a gente. Em 2003 também salvou muitos jogos a gente. E queira ou não queira, ele tava no elenco multicampeão, né? Então, pra mim, o Klemer é um dos maiores, é um dos maiores ídolos e o maior goleiro da história do Inter. O João Gabriel, cara, eu tinha bracinho de... Falar que é bracinho de jacaré. Mas, E o Luiz Miller, cara, eu tinha um pouco de esperança no Luiz Miller. Porque eu me lembro que eu ficava escutando a sala de redação, tudo que é negócio de esporte, escutava. E o pessoal comentava com o Luiz Miller, sabe? Só que não vingou. Faz parte, né? Vários jogadores ou pesou a camisa, não sei. Mas eu tinha um pouco de esperança no Luiz Miller. O Luiz Miller, até eu tive contato com ele esses dias. E conversando ali sobre aquele tempo ali que ele teve no Inter, ele me confidenciou que aquele Grenal que ele jogou, não sei se tu lembra que foi, se não me falha a memória, foi o Grenal do 1-0, que o Klemer não jogou e ele acabou substituindo o Klemer. Ele jogou com o pé quebrado aquele Grenal. Sim. Ele disse que num treino antes, ele sofreu uma lesão e como era o Grenal, o Klemer não ia jogar e ele escondeu a lesão para jogar. Porque ele disse, Grenal, eu não posso ficar de fora. E acabou que ele conseguiu jogar, jogou bem. Depois ele ficou um tempo fora, ele voltou em alguns jogos do Brasileirão ali, acho que jogou uns 6, 7 jogos. Sim. E depois seguiu a carreira dele aí, né? É bem respeitado aí no Brasil de Pelotas, que ele ficou um bom tempo aí. Um baita de um cara. Pena que ficou, né? Ficou 1 ou 2 temporadas no Inter aí e acabou seguindo o rumo dele. O João Gabriel hoje, ele largou a carreira de futebol pra seguir outro rumo, né? Acho que é advogado ele, advogado. Né? Eu tenho ele nas redes sociais e até então, esse tempo,
mandei uma mensagem pra ele lá. E ele só curtiu, não me respondeu. Tem um amigo nosso em comum, que é o Marcelo Colasso. Eu pedi pro João Gabriel mandar um vídeo, que o Colasso gosta muito dele. Né? Aham. E ele fez, cara. Foi muito bacana, assim. Entreguei. Eu disse, ó, Colasso, um dos teus ídolos aí. Ele fez, mandou um abraço. Colasso gosta muito dele. Colasso que é um baita de um goleiro. Sim. Um dia eu vou trazer ele aqui. É meu filho. Teu filho. Cansei de fazer o gol nele. Cara, vamos para as laterais, então. Naquele ano de 2003, o Inter teve 5 laterais. 5. 5 laterais direitos. A gente começou o ano com o Michel. Michel, não lembro dele. O Michel, ele é sobrinho do Everaldo. O Everaldo jogou a Copa de 70 pela seleção. É ídolo do nosso rival. Depois do Michel, o Thiago Matos. O Thiago Matos lembra. O que tu acha, Thiago Matos? Olha, se eu tivesse o... Cara, eu vou dizer assim, cara, não da pessoa dele, mas eu era um que cornetava ele na época. E é que, na verdade, nos pegar a história do Inter, lateral direito, que nós tivemos, assim, pra ser nível do Inter, foi poucos, né? Pegar toda a história do Inter aí, né, meu? O pessoal lembra do Luiz Wink, Ceará, Helder Granja. Então, nós tivemos poucos laterais direitos que caiu na graça da torcida, né? Eu acho que pelo tempo, porque o que acontece? No ano anterior, a gente terminou, se não me falha a memória, com o Clayton de lateral direito, Sim, né? Clayton. Então caiu a responsabilidade toda em cima dele. Eu acho que isso pesou para muito jovem daquela época ali. Porque praticamente o grupo de 2002 era um grupo experimentado. Ele, se for olhar, se a gente for recapitular, era Fernando Baiano, Fabiano Costa, o Fabiano estava ainda. E o Inter rejuvenesceu muito rápido e não tinha muitas referências, né, de jogadores experientes. Sim. Depois foram chegando. Então acho que isso acabou influenciando assim, no desenvolvimento de algum deles. O Thiago Matos até no Grenal que o Daniel Carvalho fez o gol, e ele que começou a jogada, né? Sim. Foi uma baita de uma jogada. Outro lateral, Pedrinho. Pedrinho não lembro também. Não lembro do Pedrinho. O Pedrinho, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Qual a Copa do Brasil de 2001. Não lembro. Eu acho que ele era do 15. Ele era eu sei que era do interior, acho que se não me falha a memória, do 15. Aí no 15 ele foi pro Grêmio. Aí ele veio pro Inter lesionado. Já veio lesionado, jogou poucas partidas e acabou saindo. E a torcida, eu lembro que não gostava nem um pouco, porque toda vez que ele entrava tinha um coro. Que eu acho que se eu cantar o coro vai desmonetizar o canal. O outro lateral, que na época era lateral, Bolívar. Bolívar, cara, Bolívar jogou lateral também em 2008 com o time do Tite, né? Sim. O time do Tite jogou como lateral também. Eu vou dizer pra ti, cara, eu como vejo o Bolívar, eu acho que ele saiu mais, na minha opinião, saiu menos como lateral, como zagueiro, porque zagueiro tem umas questões com ele, porque, na minha opinião, assim, o Inter e o Fabiano Hélio segurou muito ele, né, naquele time do Inter. E lateral, ele fazia o feijãozinho com arroz dele, né, tipo, era bom lateral, não mais que isso. E é isso, eu achei que ele sempre jogou mais na lateral que na zaga. Tem colorados que colocam ele como os grandes zagueiros da história do Inter, né, com respeito, mas como lateral eu acho que foi suficiente mesmo. Cara, eu não sei te dizer, porque assim, o que acontece? A gente fala o Bolívar, a gente fala o zagueiro Bolívar. Uhum. Porque ele ficou marcado como zagueiro, assim, na história do Inter, assim. E como lateral, eu não lembro tanto dele atuando em 2003, mas eu lembro mais ali da época do Tite, ali em 2008, que ele correspondeu bastante. O pessoal dizia que eram 4 zagueiros, né? Sim. Que era ele... E o Marcão na outra. E o Marcão na outra, mas na verdade ele avançava bem ali como lateral, ele tinha qualidade para sair, né? O próximo lateral era o Valdir. O Valdir, eu lembro ele um pouco, cara. Um pouco das passagens. Amigo dele. do Muricy, veio do Santos. Eu lembro dele um pouco das passagens. Eu lembro disso, que o pessoal falava lá... O homem que reverteu uma lateral, cara.
Foi cobrar. Foi cobrar uma lateral e Não, reverteu. foi no Grenal, né? Eu não lembro se foi no Grenal. Acho que foi no Grenal que ele cobrou, reverteu a lateral, acho. Eu lembro que o Santos fez jogo duro pra liberar ele e eu Sim. achava que o Inter tava contratando um baita no jogador, né? E, na verdade, assim, não é corneta, é a realidade, assim, o Valdir foi um dos jogadores mais fracos que eu vi Sim. na história do Inter, assim, não digo nem de todos que eu acompanhei, assim, lateral, ah, o Maricá, por exemplo, era craque perto do Valdir, sabe? Agora vamos pro meio campo aí. Clayton. Cara, Clayton, nego Clayton. A menina da torcida cantava a música, nego Clayton. Ah, meu, nego Clayton eu achava um cara guerreiro, meu. Cara guerreiro. Respeito muito ele. Respeito muito ele. E na minha época eu nunca vaiei o negão, cara. Porque eu achei que o negão era raçudo, meu. O negão chorava por causa do Inter. Pega o exemplo da contra o Paysandu lá. O negão chorando, batendo no peito e no braço, assim, né, meu? E como falei, 2016, se não tivesse 3 Clayton no time do Inter de 2016, nós não caía. Porque o Negão não tinha uma. O Negão não tinha uma habilidade, né? Ele jogou até como 10, depois jogou como volante, jogou como lateral. O Negão era raçudo pra mim, cara. O Negão era raçudo, eu gostava do Negão, cara. Cara, o Clayton, assim, pra mim, assim. Cara, ele é um grande colorado, na verdade, né? Um Sim. cara que nasceu pra jogar no Inter e disso a gente não tem que falar, assim. Mas eu lembro de uma. Quando ele foi emprestado, se não me falha a memória, pro Vitória, ele deu uma entrevista dizendo que o Inter não valorizava a base na época. Sim. Ele se queixou sobre isso. E o legal foi que ele teve a oportunidade depois de ver um Inter numa nova gestão valorizando os jovens, valorizando ali a base. Tanto que uma coisa que até hoje eu não esqueço, Inter e Vitória, aquele jogo que o Nilmar fez 2 gols. O Nilmar, pouco antes de fazer os 2 gols, o Nilmar tinha entrado e errado um gol praticamente assim na cara, assim, ele errou um gol assim que não tinha como perder. E foi segundos depois o Clayton estava do lado dele em campo aconselhando, passou quando ele fez o segundo gol, o cara que ele foi abraçar foi o Clayton, entendeu? Sim. Porque assim, eles eram praticamente o Clayton é 4, 5 anos mais velho do que a gurizada ali, do que o Neymar, do que o Diego, do que o Diogo, mas ele era meio que o cara que abraçava eles ali, mostrava que era ser colorado, assim. Máximo respeito ao Clayton Eu mesmo. também. Eu me lembro um jogo do Clayton que tava no Flamengo, acho. No Maracanã, e o Flamengo ganhou da gente, fez o gol e não comemorou. E não comemorou com o grupo Flamengo lá, tá? Esse é o caminho pro meio de campo. E, cara, pra mim, tem pessoal que critica o Negão, eu não critico, cara. O Negão era raçudo, meu. O Negão, pra mim, não tem, tá ligado? Eu queria um dia poder trocar ideia com o Negão, sabe? Porque eu respeito ele a full, cara. Não tem, meu. Eu me lembro que 2002, 2003, eu aplaudi o Negão. O Negão era raçudo mesmo. Agora vamos lá com Geninho. Pá. Cara, Geninho. Geninho que veio do CSA, não. Sim. Mas, ô, meu, era complicado nosso time também, né, meu? Tem até o livro do Fernando Carvalho, de Belém, ali com Roma, né, meu? Fernando Carvalho tentou, na época o Inter tava reconstruindo as finanças do Inter, né, meu? Geninho, pra mim, lembro dele pouco, assim, porque não caiu nas graças da torcida, não, né? Tipo, não agradou nada, na minha opinião, assim, sabe? Cara, é que assim, ó, a gente tem que ter o entendimento que vem jogadores a nível de titularidade, né, por elenco, vem jogadores a nível de reposição imediata, os reservas e o pessoal para compor o grupo, né, que era, acredito que era o caso do Geninho. E tanto que depois do Inter, eu acho que ele jogou no Criciúma, assim, de clubes relevantes no cenário nacional e eu não recordo assim de outros clubes assim, o Geninho jogando em outros clubes assim, fez a carreira em clubes menores assim, mas enfim. Rubiano, que também veio com o Geninho. O Rubiano não é um que deixa de lembrar aí dele.
Rubiano é um que entregou um... Foi em 2013 ele veio, né? Sim. Tá, então... O Rubiano tava naquele Grenal de 1-0 pro Grêmio, gol do Christian, no Beira-Rio. Cara, não lembro. Eu acho que era ele que tava... Não sei, eu não lembro se era ele. Até depois eu vou dar uma pesquisada. Porque assim, o Rubiano, ele veio... Vieram 4, né? Sim, Veio o Rubiano, o Genin, o Cleiton Xavier e o da Silva. sim. Os 4 vieram do CSA de Alagoas. E até tem uma história que os 4 vieram e o da Silva, que hoje é diretor do Monson ali, ele pode confirmar. Diz que os caras vieram numa época que tava frio aqui, né? Aham. E chegaram achando que era verão no Rio Grande do Sul. E diz que passaram um perrengue na questão de calor e frio e do clima, né? Mas esse negócio do Rubiano aí, ele tava no título gaúcho do Inter, né? Ele, da Silva, Cleiton Xavier. O da Silva, ele não chegou a subir, né? Mas o Mas Cleiton Xavier, o porque eu me Geninho e o lembro Rubiano não estavam. que eu fui na final do Gauchão e eu comprei aquela faixa de campeão. Daí aqui tava tricampeão gaúcho, não, bicampeão gaúcho, que é 2013, bicampeão gaúcho. E atrás dela tava todo elenco do Inter. Sim. E tinha o da Silva, me lembro. Tinha da Silva, Rubiano, Cleiton Xavier. E eu me lembro que passou uns dias, essa faixa eu dei pro meu primo, que meu primo vivia no Beira-Rio, e ele pegou o autógrafo de alguns. E eu tinha essa faixa até há pouco tempo. Uns 10 anos atrás, daí eu me mudei e perdi ela. Daí eu me lembro que nessa faixa tinha autógrafo do Cleber, Clayton, Cleiton Xavier, eu tinha vários assim, sabe? E eu me lembro do Do Rubiano. Rubiano, do autógrafo dele. Cara, eu peguei uma colinha aqui, ó. O Rubiano, ele jogou um amistoso contra o RS Futebol. Jogou um amistoso contra o Guarani, que o Inter ganhou de 3-0 do Guarani, um amistoso. E... Vamos lá. Deixa eu pegar a cola aqui. Vou colar na cara dura. Fazer o quê? Um amistoso contra o Pelotas. Aí ele jogou no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, 1-0, que a gente perdeu do Criciúma. Jogou contra o São Paulo de Rio Grande e foram só as partidas que ele fez. Sim. Aí acredito que ele compunha mais o grupo. Assim, né? Acompanha mais o grupo. Até o Rubiano, que hoje, né, não acabou falecendo aí. Acidente de moto na época. Sim. Humberto, que veio da Ponte. Não, era um segundo volante. Isso. Na Ponte Preta ele jogou bem, cara. Cara, eu não entendi por que ele não teve oportunidade aqui. Na Ponte Preta ele jogou bem, eu me lembro. E ele jogava com aquele time do Inter, da Ponte Preta, quer dizer, com o Irã, não foi? Que era, Sim, acho se que não me falha a memória, era o Abel que era técnico. né? Que ele jogava bem na Ponte. Eu me lembro dele na Ponte. Que até quando ele veio pro Inter, me agradou um pouco, sabe? Mas ele no Inter, tipo, as passagens, não me lembro, mas eu lembro dele na Ponte. Na Ponte dele eu lembro. Na Ponte ele foi bem aqui. Foi bem, na Ponte eu lembro que foi bem. Eu não lembro, assim, Na verdade, assim, eu não sei por que ele não conseguiu ter uma sequência, entendeu? Porque era um cara que tinha uma certa qualidade, assim, pra jogar mais que ele jogou aqui. Talvez ele não tenha jogado por causa do nosso próximo nome, que é um cara que chegou, colocou a 8 nas costas e chamou a responsabilidade, que era o Flávio. O Flávio é outro cara que eu gosto muito. Tá louco. É um cara que, pra mim, era outro que tinha musiquinha do Beira-Rio também, né? Nego Flávio. Tinha musiquinha também, que eu me lembro que dos caras que a torcida cantava mais o nome era do Kleber, Sangalete, Clayton, do Flávio, do Daniel Carvalho e o Nilmar, aonde que a torcida puxava mais o coro mesmo, cantando as musiquinhas. E o Flávio, pra mim, Flávio foi um cara marcante na história do Inter, meu. O Flávio tem gol em final de gauchão, né? Tem. No final contra o 15, Contra foi ele 15. que fez o gol. Batia muito bem falta. Sim. Era um cara que... Tá, vai polemizar isso, mas... Ter um Flávio hoje no elenco, teria como botar ele como titular hoje, assim? Botar ele... Quando eu digo assim, pegar o Flávio de 2003,
transportar ele pra 2024 e, ó, o cara tá no teu grupo. Tem como achar um lugar pra ele, um cara que bate falta. Que... Thiago Maia. É pesado, o pessoal vai me criticar aí, mas, cara, o Thiago Maia jogou bem no Flamengo, na minha opinião. No Inter aí, dos últimos jogos aí, ele deu uma pecada entregando alguns jogos, né? Pênalti, coisa assim. Eu, na minha opinião, botava o Flávio no lugar do Thiago Maia. Eu jogaria com o Fernando, Thiago Maia, ou o Romo e o Flávio, tá ligado? Porque eu, na minha opinião, tinha titularidade hoje no time do Inter. Porque ele, cara, assim, ele era um bom marcador. Ele, assim, a bola parada pra mim conta muito, entendeu? Sim. Porque esse ano foram pouquíssimos gols de falta. Foi, acho que, do Alan Patrick ali e... Não me lembro outro. Não lembro outro. Porque era um cara que batia bem falta, era um cara que tinha espírito de liderança naquele elenco. Que era algo, assim, que não... Sim. Que precisava, né? E... Enfim, foi uma pena pra mim ele não ter ficado, porque o passe dele era do Palmeiras. Ele acabou indo pra Ponte, se não me falha a memória. Sim. O Palmeiras não negociou com o Inter. O Palmeiras sempre trancando o Inter nas negociações, né? O Palmeiras dá o dedo e quando o Inter pede a mão, eles recolhem. Isso aí não é de agora, né? Não. Cara, a gente pulou os zagueiros aqui. Vamos voltar então pra zaga. Vamos começar com o zagueiro Ronaldo. O Ronaldo Alves? Não, o Ronaldo que jogou junto com o Gamarra. Deve ser uma boa pessoa, né? Porque naquele time do Inter lá com o Gamarra fechou a zaga, né, meu? Não tem o que dizer, né? Eu falo, esses tempos até falei pro meu enteado. Eu tenho 2 enteados, né? O mais velho é gremistão e o outro é coloradaço. Manda um abraço pro Colorado aí. O Guilherme. Abraço aí, Guilherme. E eu falo pra ele, cara, que o Gamarra, a única coisa que ele faltou pro Inter ficar na história mesmo é um título grande, um título expressivo. Mas pra mim, foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no Inter. Tá ligado? Não tem outro igual, tá ligado? Não tem. Até então, um dia eu saí de um grupo, cara. Desculpa aí, mas saí de um grupo. Um cara chegou, começou a falar que o Vitor Coelho jogava de terno. Quando chegou e falou que tava jogando mais que o Gamarra, na hora eu saí do grupo. Não existe, cara. O Gamarra não existe. E queira ou não queira, cara, Ronaldo não... O Ronaldo, ele jogou com o Gamarra, jogou com o Regis. Regis. Foi longe, teve uma longevidade no Inter, assim, mas ele nunca foi um cara, assim... como é que eu vou te dizer? Ele nunca foi unânime, assim. Sim. Nunca foi unânime. Hoje, ele pouco usa as redes sociais. Eu sei que ele é pastor numa igreja em Porto Alegre. Sim. Abraço. Abraço, Ronaldo. Nos ouvindo. Abraço aí, Ronaldo. Não leva pro coração. A gente tá falando de bola. E... Além do Ronaldo, nós tínhamos o André Cruz. Não ficou até o final da temporada, mas... Não me lembro do André Cruz, sim. Não tô lembrando a passagem dele no Inter. Cara, ele fez um gol no Grenal, que o André fez o gol. Foi ele que bateu a falta. Tá, ele bateu a falta e o André de cabeça. Sim. Tá. Esse Grenal tem uma história boa pra contar depois. Mas eu não lembro dele, assim. Lembro da falta, mas não tô lembrando... Ele pouco ficou, né? Ele chegou bem, assim, um cara que chegou pra dar uma experiência, né? Sim. Porque, que nem a gente tá falando desde o início, ele era muito agorizado, então tinha que dosar, tinha que ter experiência. Só que ele não ficou até o final da temporada. Os jogos que eu lembro dele, assim, ele sempre foi bem, foi seguro. Acho que acabou sofrendo uma lesão ali que abreviou a passagem dele. Depois ele voltou pra Itália lá e acredito que tenha encerrado a carreira lá no futebol italiano. O outro, Vinícius. Cara, é outro que eu curto, meu. Curto o Negão, um abraço aí, Negão. Vini. Nego Vinícius, cara. É o meu bruxo. Esse tempo, troquei uma conversa com ele, né? Pelo Instagram. É um cara, meu, que adorava fazer gol no Grêmio. Adorava fazer gol no Grêmio. Isso tem que falar. Meu. Até então, uma vez numa resenha, na pandemia, nós tava conversando lá no grupo lá. Daí o pessoal elogiando o Vitor Cuesta. Não tem nada contra o Vitor Cuesta, mas pra mim eu achava ele fraco. Tu tem contra, assim. Não, mas... assume. Não, cara, eu acho que, tipo assim, a torcida idolatrou muito ele, sabe? Então, tipo, eu não merecia toda essa idolatria, tá ligado? Mas, né, não tem nada contra a pessoa dele, mas tô falando dentro de campo, assim, Sim. da bola. E eu falei pro pessoal,
Ah, meu, Nego Vinícius jogou muito mais que o Cuesta. Nego Vinícius adorava fazer gol no Grêmio. E, cara, Grenal, o Negão crescia. Como lateral esquerdo, o Negão jogou uma época lateral esquerdo, e como zagueiro. O Negão crescia, meu. O Negão crescia, não tem. Então, tipo, é um cara que tem que ser respeitado mesmo, cara. Tem que ser respeitado. Eu perguntei pra ele quantos gols ele tinha na carreira, né? E ele disse, cara, na carreira eu não sei. Eu sei que os gols que eu faço contra o Grêmio, isso aí eu contava. E é coloradaço, ele. Sim, demais. E, assim, o que ele trazia naquela época que eu lembro, assim, porque ele saiu do Inter como lateral esquerdo. Sim. E saiu novo, saiu bem do Inter, foi vendido pro Benfica, acho, na época. Que não era que nem hoje, assim, que vai a rodo pro futebol português, vai a rodo pro leste europeu. Era muito difícil as vendas para fora. Ele fez uma carreira boa em Portugal. Voltou, acho que jogou no Fluminense, não me falha a memória, e depois ele veio pro Inter. Sim. E ele veio, quando ele não voltou como lateral esquerdo, voltou como zagueiro. E foi um baita do zagueiro naquela época ali, porque era uma trinca, né, que era ele, o Sangalete, depois a gente vai acabar falando, e o Wilson, né? Os três. Era uma trinca ali. O Vini é assim, como pessoa, um baita de um cara. Sim. Assim, como jogador também, tipo, é outro que eu acredito que se tivesse no elenco atual hoje, teria aí grandes chances aí de titularidade. Obrigado, claro. Ia ser ele e o Vitão nas zagas, porque o mercado tá machucado. Ia ser ele e o Vitão. Deu, imagina. Nego Vinícius e Vitão, deu. Ah, não. Vamos pro próximo aqui, Sangalete. Bah, ô meu, Sangalete. Bah, é outro que eu curto, cara. É outro que eu curto. Sangalete era baixo, meu. Mas também, embora a aérea não era ruim, o baixinho era ruim, meu. O baixinho era bom. E eu curto ele, mano. Curto ele. Ele foi. Deu uma. Tipo, ele que colocou na cabeça aquela gurizada. Acredito eu, né? Tipo, minha visão. Eu acho que ele chegou no vestiário e botou na cabeça daquela gurizada que tava subindo que o Inter era grande. Que o Inter é gigante. E botou na cabeça da gurizada que dava pra ganhar título. Sabe? Era um cara líder e eu gostava muito dele. Até então, em 2008, acho, 2009, fui na banda do Beira-Rio lá, pra pegar um treino. Tava ele lá, e fui conversar com ele, apertar a mão dele, daí tava com uma conhecida minha lá, e ela perguntou pra mim quem é esse aí. Eu falei, o Sangalete? Que Sangalete? Eu, então volta pra casa lá e procura quem é o Sangalete, a história do Inter. Cara, e outra, hoje a gente ouve muito, né? O jogador A dizendo, eu vim aqui por causa do projeto, Sim. Eu acredito no projeto do clube. E na maioria das vezes eu não acredito no que estão dizendo. É muito pelo financeiro, não acho nada de errado nisso. Eu troco de empresa pelo financeiro também. Mas o Sangalete, ele teve uma proposta, na época, assim, era para mudar o patamar de vida dele, para jogar na Arábia. E ele ficou no Inter naquela época por causa que ele acreditava no projeto do Inter. Sim. É um cara que, infelizmente, eu digo infelizmente porque ele merecia estar em 2006, por tudo que ele carregou, por tudo que ele ajudou, ele merecia estar. Claro que a qualidade técnica do Inter foi subindo, ele acabou não acompanhando, se lesionou depois e encerrou a carreira no final de 2005. Mas é um cara que, assim, o pedacinho da taça do Mundial tinha que entregar, entendeu? Tinha. Porque o que ele fez pelo Inter, eu não digo nem só dentro de campo, entendeu? Mais fora, assim. Porque quando o Muricy trouxe ele, já trouxe com essa ideia de, não, eu preciso de alguém que tenha uma mentalidade de alguém que vá ganhar títulos, que vá... Porque ele veio de 8 títulos seguidos, se não me falha a memória. Era um cara que ganhou estadual, assim. Eu não sei se tem alguém que ganhou mais estadual do que ele a nível Brasil, assim. Mas também não. Cara, falando uma pedacinho da taça do Mundial, quando o Corinthians ganhou a Libertadores lá, eu me lembro que acho que foi presidente do Corinthians. Acho que fez uns anéis, umas medalhas comemorativas para os caras que marcaram a história do Corinthians. Que diz assim que eles tinham um pedacinho também. Que baita ideia, cara. Eu, se fosse presidente do Inter, acho que foi o Corinthians que fez isso, acho que foi assim. E eu, se fosse como um presidente do Inter, coisa assim, faria o negócio no Mundial, entregava pra esses caras aí, meu, porque esses caras
começaram a construir a nossa tão ensaiada Taça Mundial, que é o único que tem no Sul, né? Tem uns caras aí que dizem que Toyota É mundial. é mundial. Cara, o próximo aqui é o Fernando Cardoso. Do que tu tá rindo, cara? Fernando Cardoso, eu me lembro de umas entregadas dele, né? Mas... eu lembro de umas entregadas dele, sabe? Eu não tenho uma memória, tipo... que foi um baita zagueiro, assim. Mas, enfim, como tu falou, às vezes o cara vem pro clube, ou sente a torcida. Porque queira ou não queira, cara, nossa torcida é muito chata mesmo. Eu sou chato, eu admito que eu sou chato. E a nossa torcida é muito chata. Cara, a gente é chato com a base, né? A gente não... pelo menos eu vejo assim, a torcida do Inter é chata com a base. Sim. Vamos pegar, por exemplo... Deixa eu pegar alguém que a torcida pegou no pé, assim, de graça, assim. Enfim, pega... A torcida tá pegando o pé agora o Gabriel Carvalho, cara. Isso aí tá. Gabriel Carvalho é um baita exemplo. Por causa de um comunicador, que, né, não vem a casa, começou a falar que o Gabriel Carvalho veio para banco. Cara, e a torcida segue e a maioria segue. Se a gente tivesse paciência com o Gabriel Carvalho, a paciência que a torcida teve com o Sarrafiori. Sim. Sim, é verdade. Que joga bem menos que o Gabriel Carvalho. É um cara que não acrescentou em nada no Inter. A torcida pede o Nico Lopes de volta, mas vai com o Gabriel Carvalho. Cara, eu na minha opinião, assim, falando do Gabriel Carvalho, assim, na minha opinião. Ele, quando tava jogando como 10, no lugar do Patrick, tava jogando muita bola. Ele foi pra ponta e continuou jogando o futebolzinho dele, sabe? Só que eu, na minha opinião, ele é reserva do Alan Patrick, sabe? O Alan Patrick se machucou, o Alan Patrick tomou... tá suspenso, bota ele. O Alan Patrick cansou, coloca ele. E eu, na minha opinião, o Gabriel Carvalho é aquele 10 do Inter mesmo, assim, sabe? Futuro 10 ou futuro 10, assim, da seleção, assim, sabe? Eu acho que não deve jogar na ponta, sabe? Mas eu não vaio ele, meu. Não vaio. Uma porque o gurizão é colorado. Muito colorado ele é. E o outro, cara, ele é da base, meu, tem que apoiar. Ele tem 17 anos, cara. Então, 17 anos. Imagina a pressão de tu estar num clube do tamanho do Inter, com a torcida que tem, tendo 17 anos, jogando dentro do Beira-Rio. Sim. E assim, ó, na verdade eu não lembro de uma falha dele que diga assim, o Inter tomou um gol porque o Gabriel Carvalho perdeu a bola. Tomou um gol porque o Gabriel... Não lembro. E tu pegar e começar, assim, a criticar alguém com 17 anos, assim, ó, tu tem zero de paciência, sabe? Mas pega exemplo, Inter e Flamengo. O jogo tava 0x0. O Tabata errou um gol na frente do goleiro. Eu não tô criticando o Tabata. Mas daí o Flamengo foi lá, pô, fez 1, 2, 3. Se o Tabata fizesse aquele gol, não é que o Inter ia ganhar. Mas podia ter outra cara a partida. Sim. Se fosse o Gabriel Carvalho errasse aquele gol, a torcida já ia para as redes sociais criticar, sabe? E o Tabata é novo também. Mas como o Tabata não subiu da base do Inter, a torcida, vamos apoiar. O cara veio de fora, o cara tá sentindo, vamos apoiar. Tinha que fazer os gringos da base também, cara. É que quando tu vem de fora, pra torcida do Colorado, tu vale mais. Se tu for estrangeiro, então... Se tu falar, tu habla, então... Se hablar... Luiz Alberto. O Luiz Alberto era um negãozinho? Isso, que era do Atlético Paranaense. Zagueiro? Não. Quando ele veio pro zagueiro, ele veio pro Inter, ele veio se não me falha a memória, do Flamengo. Depois ele saiu, ele fez carreira aí, um dos ídolos do Atlético Paranaense. Sim. Né? Cara, esse Luiz Alberto, cara, eu vou dizer pra ti, eu gostava dele como, tipo, falar pra ti, pra fechar o elenco, tá ligado? Porque o negão fazia um gol de cabeça, fazia uns golzinhos de cabeça. Ele fez até contra o Atlético Paranaense, 2 gols de cabeça, né? Na Arena da Baixada lá, acho que foi 2x0 pro Inter, 2x1 pro Inter. Ele fez os 2 gols de cabeça lá na Arena Baixada, eu acho, o Luiz Alberto. Foi ontem, depois que ele foi pro Atlético Paranaense. E eu acho que ele tava naquela Copa Jovelante também, que o Irã salvou tudo, não era que tava na zaga do Inter? Não, o Luiz Alberto chegou no Inter em 2003. 2003, tá, me confundi. Mas Mas o Roberto, eu me lembro dele, cara. Acho que ele fez os 2 gols contra o Atlético Paranaense na Arena Baixada, lá. Então, não me falha a memória. Cara, eu não sei o que esse cara tem, porque assim, ele nunca mais falou sobre o Inter.
E eu lembro que, assim, ó, quando o Inter ia jogar contra o Atlético, e o Atlético tinha que vir para Porto Alegre, ou ele estava lesionado, ou ele estava suspenso. Ele nunca Sim. mais voltou pro Beira-Rio. Voltou, acho que nem na final, eu acho, contra que a gente perdeu para eles aí. Não. Ele não me Não, lembro não. onde ele tá. Agora, Wilson. O Wilson, cara, era um cara que, tipo. Eu tinha. Não é pena, mas era um cara que tentava jogar bola, meu. Tentava jogar, mas o problema é que ele, eu acho que ele, como jogador, assim, não sei se a camisa pesou, né, tudo. Porque, queira ou não queira, a camisa do Inter é muito pesada. Pega o exemplo aí, da Uri aí, foi artilheiro, gauchão, fazia gol a rodo, foi jogar no Inter, né, pesou. Mas o Wilson até achava um cara que, tipo, raçudo, só que eu achava ele por jogar. Eu, na minha opinião, jogaria com o Sangalete e Vinícius, na zaga do Inter. Nunca gostei de jogar 3-5-2, assim, nunca gostei. Mas eu achava um cara que tentava jogar raçudo, assim, sabe? Tentava dar o dele, assim, no campo, assim, sabe? Eu me lembro no gol contra que ele fez, que foi com o Rafa Kleber, acho que foi ele, né? Contra o Ponte Preta, contra o Vasco, que ele foi recuar e o Kleber Esse aí foi Bolívar, hein? foi Bolívar, Foi tá? Bolívar. Desculpa. Bolívar. Cara, o Wilson, na época, pra mim, eu achei uma baita de uma contratação, porque precisávamos de zagueiro, né? E eu já discordo de ti em relação ao 3-5-2. Eu acho que eu sou meio retranqueiro, assim, sabe? Sim, Só a única coisa que eu mudaria do 3-5-2 é que eu não gostava da ideia de dois volantes, né? Eu gostava da ideia de um volante e dois meias. Então, sim. invertia, né? Fazia os dois... Deixava dois volantes e um meia. E 2003, 2004 ali, ele segurou a bronca ali, correspondeu bem. Ficou em 2005, daí ele era banco já, né? Sim. Infelizmente se lesionou em 2006. Daí voltou a jogar em 2007, daí depois seguiu a carreira dele, aí saiu do Inter, foi pro Juventude e encerrou, acho que no Corinthians de Alagoas, acho. Eu ganhei um fardinho de cerveja faz tempinho. Tava conversando com um conhecido meu, que você falaram o Wilson. Falei, Wilson. Daí eu falei assim, meu, Wilson aí foi campeão brasileiro pro Inter 2005. Porque pra mim, 2005 é o campeão Inter. Sim, E ele tá maluco, o Wilson nem tava no time. Eu falei, eu tava. tava. Daí ele não tava, ele falou, eu tava. Daí eu falei pra ele, eu me lembro que eu fui naquele pênalti do Tinga, na Pacaembu lá, e tava jogando. E o cara não tava. Daí o cara, graças a Deus, que tem isso aqui, né? Peguei, pesquisei, mostrei. E eu falei, só pega o meu fardinho de cerveja lá, que eu hoje tô com vontade de beber. Ele ficou até 2007. 2007, quando o Inter voltou do Mundial com o Inter B, Sim. aí ele tava naquele grupo do Inter B ali. Eu acho que foi a pior cagada que o Inter fez em TB aí 2007 aí. Porque nós tinha time pra ganhar a Libertadores. Cara, aquele desmanche ali, eu até pretendo fazer depois conversar só sobre ele, assim. Foi uma das piores coisas que teve. Sim. Porque não era o fim de não era o fim de uma era, entendeu? A gente vê aí o Palmeiras tá 3, 4 anos seguidos, praticamente com o mesmo elenco, muda uma ou duas peças ali e os caras empilhando o título, entendeu? E a gente tinha um time que não perdia em nada para Palmeiras, não perdia em nada para esses times aí que estão no hype agora, Sim. entendeu? Mas é que o que eu digo era tudo motivo de festa, né, meu? Acho que foi o Pífero, né? O Carvalho que deu férias para os jogadores 2, 3 meses. Daí afetou isso, né, meu? Daí, Afetou porque quando volta. Na verdade, assim, a ideia, se tu for olhar, é uma baita de uma ideia, né? Tu Sim. volta descansado, faz uma pré-temporada depois e entra voando. Só que no fim não saiu do jeito que a gente esperava. eu até hoje, cara, Foi o Veranópolis, né, que tirou a gente, né? sim. E naquela Libertadores também, até hoje, cara, eu digo, né, eu falo, eu penso comigo. A Conmebol armou pro Inter, né? Porque aquele grupo do Inter na morte, cara, foi loucura aquele grupo do Inter. O atual campeão do mundo, pegar aquele grupo da morte de cara, assim, O sabe? Inter foi eliminado com pontuação de classificado. Sim, pontuação de classificado. Se não me falha a memória, eram 13 pontos. 13 pontos em vários grupos passavam. Né? Sim,
Eu acho que o Inter pecou quando o Inter tomou 3 do Vélez lá. Acho que foi do Vélez que nós tomamos 3, não me lembro. Daí foi onde foi o saldo do gol do Inter que complicou. Sim, porque se não fosse o saldo, a gente teria passado. É. Tem mais 2 zagueiros aqui. O Júnior. Não lembro desse Júnior aí. O Júnior pouco jogou. Ele veio do interior de São Paulo, se não me falha a memória, do Guarani. Não me lembro dele. Um zagueiro. E o Pereira. Também não me lembro. O Pereira era da base. Fez a Copa São Paulo. E foi arrancado do ônibus, né? Tinha essa... Não sei se tu sabe essa história aqui. Eu lembro da história, mas lembro Que tava no ônibus pra subir pra Taça São Paulo. Vem tu, desce 6, 7 aqui. Descia o pessoal e... Sim. Ó, vocês vão se apresentar amanhã lá em Bento. E geralmente o time da base mesmo ia pra Copa São Paulo desfalcado, né? Por isso que o Inter ficou tanto tempo sem ganhar a copinha. Mas, na verdade, eu nem critico isso, porque o principal mesmo é o elenco principal. Não adianta tu tá empilhando o título na base e não revelar ninguém. Que nem estava acontecendo aí há um bom tempo. Vamos para os laterais esquerdos. Tínhamos 2. Ismael. Ah, o Ismael, meu... Eu conversei com ele esses tempos aí. Ismael tá bruxo, né? Meu bruxo, conversei com ele esses tempos aí nas redes sociais também aí. Eu acho que ele... Não sei que ramo ele tá. Acho que tá como empresário, jogador, eu acho, não sei. O Ismael é empresário. Mas Ismael, não lembro dele. Cara, o Ismael, ele mostrou uma maturidade num Grenal que, se não me falha a memória, foi o Patrício. Uma cobrança de lateral, foi tentar intimidar ele deu um tapa nos peitos do cara. Sim. Quem manda aqui sou eu, a casa é nossa e se fosse qualquer outro, ia se intimidar, ia se melindrar. Ismael fez gol em 2003, assim, correspondeu, sabe? Ele não era titular, não tinha, assim... Na época não tinha a maturidade para ser titular, tanto que o Inter trouxe o Edu Silva, né? Mas ele, enfim, um baita no cara, um baita colorado. E sobre o Edu Silva? Edu Silva, acho que tava no título do Gauchão contra o 15, né? Tava, em 2003. Tava, eu lembro. Eu lembro quando foi campeão gaúcho, eu invadi o Beira-Rio também, nós tudo invadimos o Beira-Rio Gramado, que Gauchão era, antigamente, Gauchão era Libertadores. E eu peguei pedaços de rede e tudo, e eu corria até o Edu Silva lá pra tentar pegar a camisa, lá, mas ele correu pro vestiário. Eu lembro do Edu Silva, tá um título gaúcho do Inter, sim. Hoje o Edu Silva é treinador lá no... Ele treinou o Sergipe, que é bem tradicional lá, né? E tinha essas 2 opções por causa que a terceira não jogava, né? Que era o Chiquinho, que eu até tinha comentado em off contigo. O Chiquinho tava com um problema... Eu não lembro, cara, se era um problema cardíaco ou em relação no cérebro. Eu acho que era cardíaco, não lembro. Cara, falando em Chiquinho, meu, eu falo pra todo mundo aí. Chiquinho, pra mim, foi um dos grandes laterais do Inter, mano. O Chiquinho, pra mim, eu era muito fã do Chiquinho, cara. O Chiquinho cruzava aquela bola, né, até 2004 pro Fernandão, né? Parecia que tava colocando a bola com as mãos, cara. E outra, o Chiquinho crescia em Grenal, meu. Fazia uns golzinhos no Grêmio também. Cara, hoje, assim, na minha opinião, assim, o Chiquinho ia ter o pessoal vai me cornetear aí, mas eu acho que o Chiquinho vai ser uma briga feia hoje, o time do Inter, pra ser titular com o Bernabé. Porque o Chiquinho, pra mim... Cara, eu acho que o Bernabé ia bancar pro Chiquinho. Eu também acho, porque o Chiquinho jogava muito, cara. Tá, e agora eu vou dizer outra coisa. Com as laterais que a gente tem na seleção, não é exagero nenhum dizer que ele seria lateral de seleção. Olha. Sim, também acho. E eu falo uma pra ti. Entre Jorge Wagner e Chiquinho, que Jorge Wagner jogava de ala, ou às vezes de lateral, prefiro o Chiquinho. Na minha opinião, dos laterais esquerdos do Inter, eu acho que o único que jogou mais que o Chiquinho foi o Negão Kleber. Na minha opinião, sim, sabe? Cara, agora tu me pegou com o Jorge Wagner, que era um baita do lateral. Sim. Eu não sei. Eu acho que é... Feliz seria o treinador de ter essas 2 opções. Acho que o Abel teve, né? O Chiquinho, ele não ficou em 2006, mas ele trabalhou com o Abel, né? Sim. O Abel tinha essa possibilidade. Né? Eu acho que, na minha opinião, é Kleber, Chiquinho e o Jorge Wagner, os laterais. Se daí agora veio Bernabé. Tá ligado?
Eu acho que esses, pra mim, são os laterais esquerdos do Inter que eu vi que... Cara, não é uma crítica ao Bernabé, não. Nada disso. Senão... Mas assim, ó. O Bernabé, ele teve uma vantagem esse ano, que foi a vantagem física, né? Sim. Porque ele praticamente... Por causa do glorioso Eduardo Cudê, que não colocava ele, ele ficou praticamente um semestre inteiro sem jogar. Quando ele voltou a jogar, quando ele começou a jogar, ele já chegou voando em relação aos outros jogadores, até porque o pessoal estava mais desgastado. Então eu queria ver, pretendo ver ele durante a temporada inteira. Sim. Assim, porque essa questão física, assim, eu não sou nenhum expert em preparo físico, assim, mas eu acredito que isso deve ter influenciado. Porque assim, cara, o cara voou a temporada inteira. Mas eu ainda não coloco ele no mesmo patamar dos outros três citados aí. Não, Eu também não ainda boto. não fala a mesma língua. Cara, meias, o Inter tinha muito pouco meia em 2004. Em 2003, desculpa. Nós tínhamos 4 meias só. O primeiro, o Júnior Paulista. Júlio Paulista, tá. O Júnior Paulista se lesionou no início da temporada até. Não era um... Ah, tem de lembrar, cara, que às vezes dá uma fraca mesmo. Não era um baixinho, branquinho assim. Não, cara, ele... Cara, ele era um cara alto, magro. Não, então não é o mesmo que eu tô Não lembrando. lembro. Então, não é o mesmo que eu tô lembrando, então. Sim, o Júnior Paulista ele se lesionou na pré-temporada. Porque, querendo ou não, o Muricy trouxe ele para ser o titular. Sim. Ele acabou se lesionando na pré-temporada. Sofreu um entorse, eu acho, e acabou que ele não conseguiu desenvolver durante o ano. Os outros 2 meias, vamos lá. Daniel Carvalho. Pá. Daniel Carvalho. Pá. Cara, hoje é brigar feio com o Alan Patrick. Eu acho que vai ser uma briga boa. Cara, Daniel Carvalho tá louco. Daniel Carvalho pra mim era monstro. Olha o gol que ele fez no Olímpico lá. Futebolzinho de salão. Pá, não tem. Daniel Carvalho, eu acho que, tipo assim, eu me lembro que até 2003, todo mundo dizia que da base do Inter, dos últimos tempos, foi o melhor jogador que o Inter tirou. Agora depois, né, surgiu alguns, né, mas Daniel Carvalho, pra mim, é um puta jogador, meu. Era um puta jogador, meu. Não tinha, meu. Jogava muito, cara. Jogava Cara, muito. hoje, na verdade, tá fácil de ganhar dinheiro falando besteira na internet. Né? E tá fácil de ficar famoso falando bobagem também. O que eu vi esses dias? Os caras botaram uma lista assim, veja 10 jogadores que não deram certo, não sei o que, começaram bem e não deram certo. E tava o Daniel Carvalho no... O cara, ele conseguiu elevar o patamar do Inter naquele ano. Sim. Foi vendido pra Rússia porque ele quis ir pra Rússia. Chegou na Rússia, ele ganhou tudo que podia ganhar na Rússia. Depois ele voltou pro Inter ali. Realmente ele não foi bem na volta dele. Acho que foi na Sul-Americana 2008, né? Sul-Americano. E mesmo não indo bem, se tu vê, eu lembro que no jogo dele no Grenal, eu até postei esses dias. Cara, ele entrou em 8 segundos, ele pegou e deu uma assistência. Sim. Ele só entrou em 8 segundos e deu uma assistência. E ainda assim, ó, sem a forma ideal, ele conseguiu tirar o Botafogo da Série B e os caras pegam e dizem assim, o Daniel Carvalho não deu certo. Aí eu fico pensando, quem é que deu certo então? Cara, é que a internet tá aí, né? Porque não dá pra criticar o Daniel Carvalho, meu. Não dá. Não tem como, porque, cara... Tu pega hoje o pessoal, Alan Patrick Futebol Clube, né? Não tô criticando Alan Patrick, que eu acho também um belo 10. Mas hoje, se botar Alan Patrick e Daniel Carvalho no auge do Inter, eu acho que o Daniel Carvalho ia ser titular do Inter. Ou o Roger ia botar os dois pra jogar. Tá ligado? Mas o Daniel Carvalho jogou muita bola, meu. Cara, a nossa não ida pra Libertadores, em 2004, né? Que a gente acabou perdendo pro São Caetano, ela se passou pela convocação do Daniel Carvalho pra seleção. Sim, também acho. Porque o Inter acabou perdendo o Daniel Carvalho e o Nilmar, perdeu os dois. A gente foi com o Jefferson Feijão e o Diego contra o São Caetano. E acabou ali que a gente tomou 5 deles ali. Não gosto de lembrar desse jogo. Também não.
A CBF sempre ferrando com a gente, né? Porque a CBF, eu me lembro da final da Copa do Brasil contra o Corinthians em 2009, inventou um amistoso na noite pro dia e levou o Kleber e o Nilmar. E não levou nenhum do Corinthians, que na época acho que era André Santos, né? Aquele lateral esquerdo, que se vivia ser convocado e não levou. E do Inter levou o Nilmar e o Kleber. Daí eu me lembro da primeira partida lá, o presidente do Inter na época, 2009, acho que era o Pifra, tava. E eu me lembro que o Franco Carvalho também tava no Inter, tentou mandar ofício pra CBF, a CBF não liberou os dois pra jogar a primeira partida final. Cara, e se isso acontecesse com o Flamengo? Não acontece com o Flamengo e o Corinthians. Tá ligado? Eu acho que isso. Não tô falando mal do Tyson, porque eu gosto do Tyson. O Tyson errou um gol na cara do gol, me lembro que 0x0 lá, Pacaembu, o Tyson errou um gol na cara do gol. Se nós jogássemos com o Nilmar e Kleber, nós não perdíamos pro Corinthians na final. Não perdia. Tiraram os dois maiores expoentes do... Sim. Na verdade eram três, né? Que era o Nilmar, o Tyson e o D'Alessandro. D'Alessandro praticamente jogou sozinho. A gente perdeu de 2x0 pra eles. Perdeu 2x0. Os outros dois meios ali um é o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier. Que a gente meio que já falou por cima, mas o que tu acha dele? Cara, eu acho que... Cara, até no Palmeiras jogou bem. Palmeiras é um cara que... O Cleiton Xavier também é um cara que eu gostava dele. A torcida tinha um coro forte pra ele também, sabe, no Beira-Rio. Mesmo que como eu falo, nossa torcida é chata. Eu sou chato também. Eu falo aí pro meu enteado, que é colorado aí, que eu tô vendo um velho ranziza. Tá ligado? Porque eu tô muito chato. Eu nem gosto, mas nem é pra jogo eu tô indo muito, cara, porque eu tô muito chato. Eu acho que eu peguei a febre do resto do pessoal, porque antes eu detestava ficar criticando. Mas Cleiton Xavier, pra mim, eu me lembro que o coro da torcida era forte pra ele também. Aí jogava uma bola redonda pro Inter. O Cleiton Xavier, o Inter não caiu em 2002 muito por conta dele. Ele garantiu ali uns 3 empates, se não me falha a memória, de fazer gol assim, nos últimos minutos, né? Inclusive contra o... Se não me falha a memória, contra o São Paulo e contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Eu acho que em 2002, cara, teve alguns caras responsáveis pela queda do Inter, né, meu? Porque pegamos o Klemer, Nego Clayton, que nós falamos, o alemãozinho, o Anderson, o Cleiton Xavier, Liberata e o Fernando Baiano. A torcida criticava o Fernando Baiano, que o Fernando Baiano era, né, ela veio pra cá, mas o Fernando Baiano salvou muitos jogos do Inter também, hein, meu? Cara, na verdade, o responsável, assim, por colocar o Inter no buraco naquele ano foi o Roth. Sim. O Fabiano deu uma declaração, não sei se chegou a ver, que o Roth pegou, ele tava voando, era Fabiano e Fernando Baiano, praticamente a dupla de ataque. O Roth pegou e recuou ele para volante, o cara não fazia mais gol, não podia avançar, Sim. não podia... E daí, como sempre, nas últimas rodadas ele abandona com uma frasezinha de efeito, que nem ele fez em 2016. Aí caiu na mão do Claudião, que conseguiu nos livrar. Mas um dos grandes responsáveis ali foi o Roth. E digo mais, parabéns, Fossati, campeão da Libertadores. Eu também acho que o Fossati foi campeão da Libertadores. Diogo, tu diz o Diogo Ricol? Não, Diogo Barcelos. Diogo Barcelos. Pô, cara, todo mundo dizia, cara, que é fácil falar, né, que a pessoa que não joga mais que o outro, né, isso aí pra qualquer clube, né, principalmente pra nós aqui pro Inter. Eu vi o pessoal também dizendo que o Diogo era melhor que o Diego, que o Diogo era um futuro 10 aí do Inter. Mas o Diogo, cara, eu lembro dele poucos jogos do Inter. Posso estar enganado, assim, que jogou e destruiu, sabe? Eu lembro mais do Diego. O Diego eu lembro bastante. E do Diogo eu lembro um pouco. Até então, mas o Diogo fazia parte do elenco, né? Ajudou a construir a nossa história aí da Libertadores Mundial. Mas o Diogo, eu lembro dele pouco visto, assim, nos gramados, jogando no Inter. Lembro mais da base. Assim, ele teve uma longevidade maior do que o Diego no Inter. Sim. Mas, assim, ele teve um número de jogos bem menor do que o Diego. Sim. Só que o que eu vi, assim, era uma... Cara, como é que eu vou te dizer? Até o Muricy, eu acho que meio que pegava no pé dele, assim. Sim. Porque ele não...
Ele não teve uma sequência, assim. Eu não lembro de ele jogar 3, 4 jogos Também não em lembro. seguida. Não E lembro. se tu não tem uma sequência, como é que tu vai conseguir desenvolver um trabalho, entendeu? Trabalho, velho. Não tem como desenvolver. Eu lembro que a revista Placar lançou... tiraram uma foto do Diego, do Diogo, do Daniel Carvalho... E do Nilmar. Não. Do Nilmar, do É, do Squardo. Nilmar. Que daí eles compararam o Nilmar com o Bebeto e eles compararam o Diogo com o Zinho. As duas comparações que eles fizeram. Agora vamos para aquilo que a gente gosta, para os atacantes. Diego, já que a gente falou do irmão dele, vamos falar dele. Cara, o Diego era um cara que adorava fazer golzinho no Grêmio, né? O Roger gosta dele, né? O Diego gostava do Diego, era fã do Diego, meu. Eu até então, o dia que eu encontrei com ele agora, esses tempos aí, ano passado, eu falei pra ele que eu fui no Beira-Rio, daí eu tava com uma jaqueta branca. E eu não tava com nada do Inter. Sim. E eu tava com uma caneta lá, e quando eu vi, eu digo, me dá um autógrafo, daí não tinha papel, e ele, tem papel aí, ele, não tem, assina aqui mesmo, nenhum, quando ele assinou, assim, daí ele falou, tá, mas essa jaqueta não é do Inter, brincou comigo, disse, tá, não é nada. Daí eu me lembro que eu não tirava do corpo aquela jaqueta lá, eu me lembro que minha mãe até escondeu a jaqueta ficou encardida, tão suja que tava, quando eu tirava, tava que eu tava do Diego, eu gostava do Diego, cara, gostava do Diego. Cara, é outro cara que se tivesse sido lançado em outro momento, um momento mais tranquilo, daria muito mais fruto do que deu. Não tô dizendo que não deu, porque assim, ó, ele conseguiu ser titular em 2003, porque era uma briga muito forte entre ele, Nilmar e Feijão. Eram os três, o Muricy gostava do Feijão, então sempre tentava encaixar, acabava que ou era Feijão e Nilmar ou Diego e Nilmar. E primeiro ano ele foi bem, em 2004 ele começou a chegar a subir mais nomes, ele acho que subiu em 2004 Subiu. também, a concorrência aumentou, e depois ele foi pro Santos com o objetivo de substituir o Robinho, cara. Sim. Eu me lembro que uma vez a torcida do Inter lá cantou um coro na saída do vestiário. Ado, o Robinho é colorado. Dizendo que o Diego, né? Porque o Diego foi... O pessoal falava que o Diego era melhor que o Robinho. Daí eu falei, que Robinho é colorado, meu? É o Diego que é colorado. Inventa uma rima aí pro Diego. E foi... cara, o Diego pra mim... Como eu falei pra ti, o Diego, acho que também, como tu falou antes aí, se ele surgisse no time do Inter de 2006, 2008, tá ligado? E não tivesse que tanta aquela responsabilidade no lombo. Cara, o Guri tinha 17 anos. Sim. 17. É isso que eu falo, assim, ele saiu do Inter com 21. Sim. Hoje o Inter tá lançando o jogador com 21, entendeu? Sim. Aí com 21 já avaliaram, dizendo... esses dias até eu tava vendo uma reportagem antiga na época sobre a saída dele, né? Daí já, assim, cravaram assim, não, o cara que não deu certo. Né? Mas como não deu certo, cara? O cara conseguiu ser campeão da Copa do Gauchão. Ele conseguiu ser um dos goleadores naquela temporada, se não me falha a memória, acho que fez 8 gols, né? Naquele time do Muricy. Conseguiu a titularidade naquele time. Tinha a questão das convocações para a seleção de base, entendeu? Que isso, querendo ou não, bagunça a cabeça do cara. Era um cara novo. E, assim, a imprensa já cravava, assim, não, o cara não deu certo, porque tinha a comparação que ele tinha que ser o novo Ronaldinho Gaúcho. Sim, eu lembro disso. Que a empresa dizia, eu me lembro que batia na tecla que o Inter tinha lançado o Diego. Até então, quando o Inter lançou o Diego, a empresa dizia, o novo Ronaldinho Gaúcho tá no Brasil. Cara, essas comparações é só pra Sim, matar os caras. só pra matar. É só pra matar. Eu não gosto disso, cara. Até então, eu acho que qual entrevista que eu vi, acho que não lembro se foi do Fenômeno, não me lembro, que começaram a comparar o Pedro, coisa, e daí o Fenômeno falou que isso aí só atrapalha, que na época atrapalhou ele também, porque acho que foi ele, não me lembro se foi ele, que ia comparar ele com o Romário, sabe? Então, tipo, ele se sentia muito pressionado, sabe? Se sentia muito pressionado com isso. Não tem como não se sentir. O Bertotto, que recente, 2015,
Os caras não queriam comparar com o Falcão. Sim. Sim, com o Pior Falcão. que não foi esse cara, meu. Pior que foi o Abel que falou. Agora que eu lembrei. Não foi nem coisa da torcida, foi coisa do Abel. Mas o Bolatti que não veio pro Inter, lembra? O Bolacho também, eles queriam comparar com... O Falcão. E daí... Sem contar também aquele jogador do Inter, o João Paulo. Sim. Eu me lembro que a imprensa estava comparando com o futuro Kaká do Beira-Rio. Daí eu vou ver o João Paulo jogando. Quando eu vi, deu da pena, né? Porque o cara sente, porque daí a torcida é um time grande, é tudo, né? Então não dá pra comparar isso, sabe? E, gente, esqueçam. Não existe um novo Paulo Roberto Falcão. Nunca vai existir. Nunca. Mas o cara joga que nem o Falcão. Não joga. Não tem. joga. Me apontem um que jogou mais do que o Falcão a nível Brasil, a nível América do Sul, a nível mundo. Se vocês me apontar um, eu faço um pix pra vocês. Como volante. Sim, Como volante. Como volante. Tá aqui a tatuada, ó, maior da história. Vamos fazer o seguinte, ó. Um pix de 20 pila, 20. Pra quem me apontar 3 jogadores que jogaram mais que o Falcão como volante? Como volante. 3. Também Não, eu acho. dobro. 50 pila. 50. Não existe, cara. Porque até então, eu vou contar um trechinho. Eu morava nos blocos, em Sapucaia. E tinha o filho dele era argentino. O velho era muito chato, era muito argentino mesmo, assim. Falava que o Maradona era maior que tudo. Daí um dia eu conversando com ele lá, e ele falou pra mim que o Maradona era maior que Pelé, maior que o Ronaldinho Gaúcho, que Garrincha, tudo assim, na cabeça dele, né? Daí ele chegou e falou pra mim assim, ó, só um que... Também acho que foi pouco exagero da parte dele, né? Daí ele disse, ó, só um que amarra a chuteira no Maradona. Mas não é nível no Maradona. Daí eu perguntei quem? Paulo Roberto Falcão. Daí eu me assim, Daí esse, não, é só esse. Daí eu falei, tá, mas Paulo Roberto Falcão jogou, na tua visão, jogou mais que todos esses caras aí. Daí ele assim, não é que jogou. É que um volante, o que o Paulo Roberto Falcão fazia, nunca mais vai existir. Cara, e o Falcão, se tu for olhar, ele tinha presença de área como se fosse um atacante. Sim. Ele armava como se fosse um meia. Ele defendia como se fosse um zagueiro. Ele fechava os lados como se fosse um lateral. Cara, é um cara muito completo. Isso é muito completo. Mesmo. Tu tem uma tatuagem dele, né? Tem, tá aqui, ó. Tatuado. Grande Falcão. O Grande Falcão, pra mim, na minha opinião, o maior ídolo da história do Inter. Vamos seguir aqui. Os meias a gente fechou, então. Os atacantes aí a gente vai começar agora. Vou começar de baixo pra cima. Falando do Diego já. Do Diego a gente falou, né? É. Leandrão. Leandrão ficou pouco tempo em 2003. 3, e ele voltou pro Inter. Ele voltou depois. Ele voltou. Voltou em 2000 e... Não, eu acho que ele começou em 2000 e voltou em 2003, eu acho. Não, ele 2002 ele tava. 2013 ele começou, daí ele foi pro Botafogo emprestado. Sim. Mas você daí ele foi vendido em 2003 para futebol coreano. E daí ele voltou pro Inter, daí eu não lembro, cara, se foi 2008 ou se foi 2000... Foi entre 2008 e 2010 o retorno dele. Mas ele jogou no Inter, acho que era a Copa João Avelange. Na João Avelange... Eu acho que ele jogou porque o Inter precisava ganhar para se classificar para os oitavas. E acho que ele fez o gol da classificação, eu acho. Ou foi ele ou foi o Rodrigão. Foi o Rodrigão, acho. Cara. Mas porque o Leandrão ali começou mesmo a despontar em 2002. Mas acho que não sei. Não me lembro. Não lembro mesmo. Mas o Leandrão, cara, eu acho que se tivesse... É um jogador que... Ele era alto, né, meu? E eu acho que se tivesse um time fechadinho, montadinho, como o Grêmio fez aquela vez lá pro Jardel, só lançar a bola na área, né? Leandrão, eu acho que ia dar mais recurso pro Inter, né, meu? O Leandrão era alto, ele não tinha muito porte físico, né? E agora, não sei se tu acompanha ele nas redes sociais. Não acompanho. Cara, o bicho tá um monstro, cara. Capaz, sim. Então. Ele virou fisiculturista, né? Olha, Leandrão, até ídolo, ó. Depois do Leandrão, a gente tinha o André Balada. Aquele que fez gol de cabeça no Grenal. Isso, o original. Tá. Vou contar uma pra vocês no Grenal. Esse Grenal aí do
do André. E eu, era guri, né, 2003. Peguei o ônibus de futebol lá, o antigo ônibus de futebol, que é o Raiz. E o ônibus já tava saindo no Mercado Mercadão Público, Público, né? eu saí correndo pra pegar ele. Quando eu vi, eu me pendurei na janela, os caras começaram a me puxar. E quando eu vi, um dos fiscal puxou meu pé e caiu um tênis meu. Ah, foi com um tênis Eu só. fui com o tênis só pro jogo. Ah, essas coisas o cara não faz mais, né, meu? Mas eu me lembro, André. Cara, o André ele deu uma entrevista uma vez pra Band. Era pro Alexandre Pretz. Porque ele andou aprontando, né? Ele andou aprontando, daí o Pífero era o diretor de futebol, mandou ele embora. E ele disse assim, não, eu vou ficar, eu queria ficar, queria pedir perdão e eu tô disposto a jogar no Inter de graça. Que ele queria jogar até o fim do ano de graça, né? Mesmo assim, não... O erro dele foi imperdoável. É. Não dá pra falar o que foi aqui, mas eu tenho medo de processo. Né? Nilmar. Bah, Nilmar não tem, né, meu? Eu, esses tempos, tava comentando com meus dois enteados aí. Eu não julgo, né, meu? O Nilmar quis mais a carreira pra ganhar dinheiro do que como jogador. Se o Nilmar quisesse, meu, Nilmar ia jogar no Real Madrid, Barcelona e titular, não ia ser banco, né, meu? Nilmar não, pá, não tem, mano. Não tem, Nilmar é outro nível. Até então, esses tempos, eu comentei com um amigo meu, eu falei assim, cara, faltou uma Libertadores pro Nilmar. No currículo do Nilmar pro Inter. Pra todos os anos de Libertadores, nenhum ele tava, né? 2006 ele não tava porque tinha saído em 2004, né? 2004. Daí 2005 veio pro Corinthians. 2010 ele não tava porque ele saiu em 2009. 2009. Todos os anos. Daí 2015, que foi o ano mais próximo que ele tava de ganhar Daí Libertadores, o Jefferson resolveu jogar taco, um pra trás, lembra? Não, mas daí tem um outro lance também, o Rafael Moura errou um gol sem goleiro. Não gosto nem lembrar. Tu ama o Rafael Moura, né? Bah, não gosto nem lembrar. Gente, o Tatá é um dos caras que, assim, ó, que tem mais ódio pelo Rafael Moura que eu conheço. Não é ótimo, bah, não é ótimo, Rafael Moura, não é ótimo. Até então, cara, eu tava naquele jogo entre Figueirense e Santa Catarina que tu protegeu o juiz. Não é ótimo. E, cara, o Rafael Moura, cara, eu me lembro muito do Guerreiro. Jogo grande e o cara não fazia gol, sabe? Não lembro um jogo grande, só do Grenal da Arena, que o Rafael Moura fez os 2 gols e um gol e bateu no ombro dele, ele se abaixou, né? Mas eu não lembro um jogo grande assim que o Rafael Moura fez gol e decidiu pra partida pro Inter, sabe? É essa a questão que eu bato. Ah, cara, tem contra acho que não foi contra o Santa Fé que ele... Não foi dele, foi gol contra. Foi gol contra do zagueiro que a pessoa, só que o juiz deu até gol contra, isso é que ele saiu comemorando. Até hoje eu comprei a ideia que tinha sido Não. O D'Alessandro cobrou escanteio. Só que, cara, eu não lembro um jogo grande assim que o Rafael Moura fez o gol. Posso estar enganado, só lembro do Grenal da Arena, lá que nós estreamos a Arena, né? Estreamos o Olímpico e estreamos a Arena. E não lembro, assim. Não é, tipo, ódio, crítica a ele, sabe? Só que, tipo, me lembro dele como guerreiro. O Guerreiro também veio aí pro Inter e fazia gol no Juventude, Caxias, e fazia assim, mas daí chegava em jogo grande. Não decidia pro Inter. Outro atacante, Sidmar. Sidmar meteu gol no Maracanã, né? Sim, eu tô lembrando dele. Mas eu lembro do Sidmar, cara, pouca coisa, né? Ele jogou poucos jogos. Pouca coisa. Eu lembro desse jogo no Maracanã que ele fez um gol, o Inter perdeu de 2-1 pro Flamengo. Que ele e o Granja jogaram muita bola aquele jogo. Ah, cara, o Granja foi o outro cara que foi pra mim, foi um baita lateral direito do Inter. Acho que foi o Munici que botou ele na lateral direito, né? Foi baita lateral direito o Granja. O Granja pra mim jogou muita bola lateral direita. Era um cara completo. Até então, não sei se é verdade isso, né? Mas os bastidores que rola, que ele se achava que era o Cafu, né? Então, daí... Cara, teve um rolo na época da renovação de contrato dele, não sei se tu lembra. Que trancou a renovação. Não. Trancou a renovação e o Fernando Carvalho tirou ele da lista da Libertadores de 2006. Sim. Não era pra ele jogar Libertadores. Aí no fim se acertaram, ele acabou que jogou. Mas daí ele surgiu a figura do Ceará, né? Sim. Os outros... Cara, teve 3 atacantes depois ali que pouco jogaram, né? Que era o Luciano Pedra.
Luciano Valente. Eu lembro desse cara. Que não pulava, né? Bah, Não pulava, bah. Eu lembro. ele veio, se não me falha a memória, de um time do interior do Paraná, assim. Sim. E eu lembro que, assim, ó, eu gostava muito de ouvir a Band na época. Tinha Era o- camisa 10, acho que era, né? Eu não lembro o programa que tinha na Band de noite, que era. Não era Apito Final. Apito Final Não. era do Cabral. Mas era um programa à noite que tinha. E daí eles entrevistaram o Pífero. E daí o Pífero dizendo dificuldade de contratar centroavante. Eu lembro que eu mandei SMS na época. Ele disse: tem o Denis Marques, que joga no Mojimirim. E ele: não, o Inter acabou de fazer agora uma contratação e tal. Tem o Luciano Valente aí, que não era chamado de pedra. Depois que a torcida chamou de pedra. Cara, não teve condições, cara. Um futebol muito abaixo, mas muito abaixo Sim. mesmo, assim, de... Porque às vezes, assim, o cara não dá certo, mas tu vê que o cara tem bola. Sim. Tem cara que não dá certo porque não tem bola. Agora, trazendo pros dias de hoje, assim, ó, Luca Drummond. Cara, ele não tem condições de jogar num time de ponta, assim, um time de Série A, um time de Série B. Tanto que, assim, ó, antes da lesão dele, agora ele sofreu lesão, provavelmente vai ter que renovar o contrato por questões Sim. legais, né? Mas antes da lesão, ele estava sendo contatado para jogar no Volta Redonda. Tu sair de um time do tamanho do Inter, em que tu foi titular por alguns jogos, jogar no Volta Redonda, tu já vê qual é o tamanho do cara, entendeu? Cara, é que é complicado, né, meu? É complicado porque não sei o que acontece, não sei mesmo, mas é complicado essas coisas que acontecem no meio do futebol, né, meu? Teve a questão do possível envolvimento do Magrão. Eu digo possível porque eu não sei de nada, né? Eu também não. Não sei de nada, não posso afirmar nada. Mas que teria facilitado para ele vir para o Inter. Ele teria sido reprovado nos testes da base pelo Grossi e acabou que mesmo assim ele pintou aí. Mas é um cara que não tem condições de ser titular num time do tamanho do Inter, assim. Tanto que ele não conseguiu performar nem na base, né? Não conseguiu. Os outros dois atacantes aí, então, Leandro Tatu. Leandro Tatu, Isso, o não. Leandro Tatu foi muito bem na base, mas no profissional, assim, ele pouco jogou e depois ele fez carreira em Portugal. Não, desculpa. Eu tava falando Leandro Tatu, me confundi com aquele, o narigudo Leandro Machado, mas não tem nada a ver. Não. Não tem nada a ver. Não lembro do Leandro Tatu, não lembro mesmo. E o último do grupo era o Fábio Júnior. Qual o Fábio O Júnior? Fábio Júnior que veio do Vasco. Eu não lembro dele. Não lembro desse cara aí, Fábio Júnior. Agora eu vou fazer uma retomada contigo aí. Vamos ver quem tu aproveitaria desses caras em 2025. 2025. Pega o futebol deles de 2003, transfere para 2025 e me diz se seria titular, reserva ou se não teria condições. Klemer. Kleber titular. Se eu for do Kleber, não tem. Não, nem dúvida que eu sou fã dele. Tem a tatuagem dele. Ganhei uma camiseta dele. Não tem. Kleber, pra mim, como eu falei, é o maior goleiro da história do Inter. Não tem comparação. Alô, Kleber. Abraço aí, meu irmão. Luiz Miller. Luiz Miller não. Luiz Miller acho que eu dispensava. João Gabriel. João Gabriel. O time do Colasso servia. Meu amigo Colasso. E aí, Colasso? Ronaldo, zagueiro. Não dava. André Cruz. No Também. auge. Cara, no auge, André Cruz, cara, é difícil, cara. Porque, cara, eu gosto do Vitão, cara. Eu gosto do Vitão. Então, daí vamos chamar o Sangalete aí, daí vai ser uma briga, daí não dá, né, meu? Então, Cara, mas acho que assim, eu gosto muito de Sangalete, mas acho que hoje, será que seria? eu acho, porque seria ele e o Vitão, porque o mercado tá machucado, né? Ele veio o Vitão, porque aquele Uruguai que nós trouxemos lá não tem nada contra ele, mas é meio lento, acho ele. O Augustinho Rohel. Eu acho ele meio lento, assim, sabe? Mas quem sabe para Libertadores, se é agosto aí, não dá coisa, porque é cara de louco, né? A gente precisa. Pra ser campeão da Libertadores, sempre tem que ter uma cara de louco num grupo. Nós tinha aí no Inter a Edinho, Bolívar, né? O próprio Bolívar era cara de louco. Né? Cara, eu pulei o Edinho, né? Edinho, tu pulou Eu 2003. pulei o Edinho jogou em 2003. Jogou e começou como zagueiro, né?
Começou com o zagueiro, depois que foi volante. Até que Grenal e Ribeiro, que foi 2x1 pro Inter, gol do Edinho e do Nilmar. Acho que foi em Ribeira ou foi em Erechim, que ganhamos de 2x1. Foi gol do Edinho de cabeça e o Nilmar. Isso foi 2003? Acho que foi 2003. Eu acho que foi, não sei. 2004 teve 7 Grenais do ano. Foi o... Daí foi 2 gauchão, 2 sul-americana e 2 brasileiro. 6. Tá, o Nego Vini? Vinícius, zagueiro, pegaria pra reserva. Que daí eu, na minha opinião, pegaria, tipo, o time do Inter seria Vitão e Sangalete. E os 2 reserva, Mercado e Vinícius. Tá, e os 2 laterais? Laterais. Cara, Bernanei e Ismael. Botava Bernanei e Ismael no time do Inter. Na esquerda, né? Na Um esquerda. titular e outro Bernabé titular, Ismael. No banco. Tá, e lateral direito? Lateral direito. Cara, lateral direito tu teria, aqui de 2013, o Thiago Matos, o Michel, o Pedrinho, o Bolívar, o Valdir. Se tu quisesse puxar em 2003, tu teria o Gavilã ainda. O Gavilã. 2003, o Gavilã... Não falamos do Gavilã também. Gavilã. Cara, o Gavilã jogou como... Ato falho. O Gavilã jogou como volante também, né? O Gavilã começou como meia, né? Meia. Depois volante, depois lateral. Depois lateral. Gavilã. Cara, eu gostava do Gavilã. Daí depois que ele jogou no Grêmio lá, eu, tá louco. Tá louco. Rateou na minha. Mas sabe que ele... Eu vi o assado dele lá com o Duda Garbi lá. Ele apareceu meio arrependido de ter jogado no Grêmio, assim. Mas o Gavilã é um cara que, tipo, eu me lembro que a torcida também tinha um coro forte pra ele, né? Diego Gavilã, me lembro disso. E eu gostava, cara, quando tava no Inter. E, cara, eu, na minha opinião, os lateral direito do Inter aí, eu pegaria o Bruno Gomes, acho que é titular, e o Bolívar reserva. Tá, é meio campo. Meio campo, primeiro volante do Inter, quem era mesmo o primeiro volante desse time do Inter? Cara, tinha Clayton, Geninho, Rubiano, Humberto, Flávio e talvez o Edinho. Eu botaria Fernando e Edinho reserva. E eu botaria Clayton como titular. E eu botaria o Thiago Maia como reserva. Tá, e o Flávio ficaria de fora. Não, esqueci do Flávio. Então eu botaria Flávio e Clayton no time do Inter. Dispensava o Thiago Maia. Como titular os dois, então, Clayton e Flávio. Meia? Meia eu botaria Daniel Carvalho, com certeza. Cleiton Xavier. Só que eu acho que eu colocaria o Cleiton Xavier como... Eu gosto de jogar 4-4-2, né? Então eu botaria Daniel Carvalho no Patrick, Cleiton Xavier no banco e o Gabriel Carvalho no banco também. E atacante? Os 2 atacantes. Daí é pra pegar, né? Porque... Cara, eu vou dizer um negócio que vai ser meio polêmico. Vamos fazer vários cortes aí e vão debochar de mim aí. Tô vendo. Eu botaria assim, Diego e Nilmar como titular, Borré como banco e Valença dispensável. Cara, não sei. Então, o Neymar seria titular hoje. Assim, Sim. Se juntasse os dois, não tem como. Mas botar o Borré no banco, né? Botaria o Borré no segundo tempo aí, Borré. Vai. Eu botaria o Borré no segundo tempo. Que o Diego também vai fazer um correrio. É que o Diego jogando a bola de 2003 hoje, do jeito que o futebol tá hoje, ele... Cara, é um cara que não ficaria no Brasil, não ficaria mais de uma temporada no Brasil. Sim. Isso aí tem que assumir, assim. Não... 2003 não tinha o Oséias também, que veio na metade. Não, o Zéias veio em 2004. 2004, Sim. tá. 2004, Oséias. Esses dias eu tava falando da nossa lembrança afetiva, assim, ela é tão maluca, assim, né? Porque o Oséias, por exemplo, quando ele chegou, puxando um pouquinho 2004 aqui, o Oséias, ele chegou e a gente chamava de Oséias Pedreiro, porque fazia parede, não fazia gol, tinha dificuldade de fazer gol. Tanto que quando ele saiu do Inter no final de semana que o Fernandão fez o gol 1000. Sim. Ele saiu no sábado e o gol 1000 foi no domingo, se não me falha a memória. Foi no sábado? Foi no sábado? Então ele saiu na sexta. Ele saiu um dia antes. Sexta. O Inter acabou mandando embora e foi pro Japão. E hoje, às vezes eu posto os vídeos do Oséias ali, alguns gols. O pessoal, não, se tivesse o Oséias hoje, cara, a gente não dava pau nele, a torta e direito.
como se fosse assim, um peladeiro, sabe? Sim. Eu acho que foi só um cara que chegou numa fase bem errada no Inter, assim. É que o Oséias também, tipo, não é com todos, né, meu? Ele tava naquele time do Palmeiras, sabe? Tipo, multicampeão também, né? Então, o cara já vem com um status que a torcida espera mais, coisas assim, né? Que às vezes a pressão também é muito grande, né, meu? Porque imagina só, o cara ganhou acho que ganhou a Libertadores, o Palmeiras, em 99, e ganhou uma Copa do Brasil pro Cruzeiro, acho que em 98 ou 2000. 2000. Daí ele veio pro Inter, né? Corinthians, acho que também ganhou alguns títulos. Ele já jogou no Corinthians, acho, não me lembro. Daí ele veio pro Inter, depois ele foi pra fora. Primeiro ele começou no Atlético Paranaense, eu O acho, Atlético né? Paranaense era ele e o Paulo Rink, Que é. que era... que dupla desgraçada. Daí, Pavor até hoje. eu também. É, Daí eu... o Atlético Paranaense é campeão de ter essas duplas, assim, que... Que com Eu lembro que uma bagunça com o Inter. Sim, uma época era o Denis Marques e o Dagoberto, É, sabe? que bagunça com o Inter sempre. O único que bagunçou com o Atlético Paranaense foi o Danilo. Eu tava naquele jogo, 6x1. Acho que foi 4 gols dele, né? 5. 4 gols. É, eu tava naquele jogo dele. Não deixaram ele bater o pênalti. Não deixar. Cara, o que eu vou te dizer, assim... Em suma, eu acho que com esse elenco que o Inter tinha, e nem a gente tava falando ali de pegar um pedacinho da taça e entregar, o Muricy, ele fez muito com o que tinha em mãos, assim. Sim. Eu valorizo a gurizada que tinha, porque, querendo ou não, foi o último ano também que o Inter teve que começar um elenco do zero, Sim. porque todo ano, anos 90, praticamente todo ano, tinha que fazer um elenco inteiro. Foi o último ano que o Inter começou do zero, 2003. Depois de 2003 teve uma sequência de elenco, né? E só teve um lapso agora na questão do rebaixamento, que daí teve que montar um novo elenco. E o Muricy fez muito com a gurizada, assim. A gente não foi para Libertadores por detalhe, não foi por assim, interferência externa, na verdade, né? Questão da CBF, das convocações que a gente estava falando. E foi bom não ir também, né? Porque se fosse, não teria canja. Não teria. O Inter pegou a canja depois ali jogando a Sul-Americana de 2004 Sim. e 2005. Foi muito importante as Tu duas. pega aquela Sul-Americana de 2004 lá, que nós fomos jogar contra o Boca lá. O Sobis, o Chiquinho, o Adegrancha filmando a Palboneira. Tipo, apavorado, filmando a Palboneira, né? Daí, até então, eles mesmos falaram, 2005 já tocaram foda-se. Porque já tava acostumado a jogar aquele tipo de campeonato aqui, caldeirão, tá ligado? Eles tocaram foda-se. 2006 mais ainda, tá ligado? 2006, aí foda-se, tá ligado? Cara, 2006 a gente atropelou todo mundo. Todo mundo. Cara, é um negócio que eu falo, assim, pra todo mundo, assim, quando tava falando de 2007, cara. Cara, 2007, cara, se não fosse aquele negócio pra, como eu falei antes lá, pra dar mais dias de férias pros jogadores, eu não acho errado, tá ligado? Na época eu comemorava, sou campeão mundial FIFA, que foda-se, né? Eu sou campeão do mundo, eu sou colorado, campeão do mundo aí, né? Eu sou o único ainda do estado, campeão do mundo. Então eu bato no peito, se batia no peito, só que hoje, pensando na cabeça, se o Fernando Carvalho, Pifre, Luigi, não, Fernando Carvalho, Pifre, desse até fevereiro para os jogadores e mandar eles votar, nós ganhávamos a Libertadores, cara. Nós ganhávamos a Libertadores e nós ia pegar o Boca, nós ia atropelar aquele Boca, porque todo mundo tava encaixado, né, Sim. cara? E tava encaixado e eu não lembro. A gente não perdeu ninguém, né? Não. Do final de 2006 pra 2007, se for olhar, acho que o Pato saiu na metade de 2007, jogou 2007. Libertadores. O Fernandão tava em 2007, e Arley tava em Tava em 2007. O elenco tava inteiro, né? Só que eu acho que quebrou muito foi quando demitiram o Abel e trouxeram o Galo. Que daí foi onde o Inter começou meio que patinar. Sabe que ele se arrependeu de mim, né? Sim, eu lembro. Ele deu uma entrevista dizendo que Eu lembro disso. se fosse hoje ele não viria. Daí o Inter começou a patinar. Até ganhou uma Recopa, então. Quero mandar um abraço pro Elton Monteiro aí, que esses tempos me presenteou com a camisa dele aí. Converso com ele direto aí, da final da Recopa. Cara, que baita, cara. Ô, meu, o Wellington Monteiro jogava muito, cara. Até eu falei um negócio pra ele. Cara, tu jogava muito. Tu jogou no Fluminense, tu jogava muito também. E eu falei pra ele, meu,
tu foi um responsável do título mundial. Tu, Yaler, Fernandão no vestiário, mas tu jogou muito aquele mundial. Aquele mundial tu jogou muito, cara. E, cara, é um cara que, tipo, eu, na minha opinião, tipo, tá marcado na história do Inter. Cara, sabe o que eu admiro, agora falando um pouquinho de 2006, que eu admiro na galera de 2006, assim, os caras são campeão mundial pelo Inter. E, cara, de uma humildade, de uma facilidade de acesso que tu tem, assim, que... por exemplo, tive o prazer de encontrar o Klemer, o Wellington Monteiro, quando eu chamo, é um cara solícito. Hoje, assim, ó, tu vai conversar com um cara que ganhou o IFPAN na base, meu, é uma marra, assim, ó, que... fala com o meu assessor. Eu não vou... Cara, eu não vou falar o nome do jogador aí, porque eu não quero tomar processo, né? Eu trabalhei no Inter lá por 5 anos, né? Daí eu me lembro que o Sobis uma vez foi lá no pátio do Beira-Rio, lá pra ver não sei o que. Cara, tinha uma fila fazendo voto. Criança, funcionários, tudo, torcedor e o Sobis. Meu, só faz uma fila aí que eu vou atender todo mundo. O Sobis atendeu um por um, batendo foto, dando autógrafo. Daí passou 2 semanas, foi outro jogador lá, que não posso falar o nome, e foi 3 colegas minhas. Tirar uma foto. Não. É rápido. Tô com pressa. Daí a guria foi bater uma selfie ainda, assim, meio tremida, sabe? E ele, não, tá bom, tchau. Assim, ó, é que... Na verdade, assim, tu tá... é pela torcida, sim, entendeu? A torcida é o patrimônio do clube. Tem gente que não tem essa mentalidade, sabe? Daí eu me lembro que a minha colega chegou pra mim, olha a foto, não consegui bater direito. Daí eu falei, não mandei tu bater foto com ele. Daí ela me olhou com os olhos regalados. Eu falei, que ano que foi isso? Não posso falar. Daí eu cheguei e falei assim, o Sobs estava aí, ó, minha foto tá com o Sobs lá. Bati até uma resenha com ele. Então, tipo, não tem, meu. E eu, um cara, não é o cara ser fã de jogador, ser, como é que é? Como é que é? Quando a pessoa é... me fugiu a palavra, tá. Fanboy. Mas, cara, 2006, cara, o elenco é campeão mundial pro Inter. Qualquer clube, cara. Tipo, São Paulo ganhou 2005, tá? Corinthians ganhou 2012 e nós ganhamos 2006. É poucos clubes campeão mundial, cara. E os caras são todos... Meu, o Léo... Cara, o Léo também... o Léo um baita de um cara. Um abraço, Léo. Sim, abraço. O Léo também, ele me mandou um abrigo do Mundial, cara. Tá? O abrigo que ele usou lá no Mundial, o Léo me mandou. E é um cara simples, fora de sério. Eu tenho 2 Instagram, né? Um Instagram é aberto e o outro é fechado. E ele, às vezes, curte minhas coisas que eu posto, um dos 2, né? E tá sempre conversando comigo, daí até então agora de 2006, 17 de dezembro, no Mundial do Inter, no meu Instagram aberto, comecei a marcar os jogadores, porque os jogadores verem, né, meu? Cara, Léo, Ayrton Monteiro, vários, Ceará, vários. É uns caras que, tipo assim, pra mim, nós temos sempre de usar, sabe? E tem um cara, meu, que eu, na minha opinião, assim, isso vai virar até, acho que corte, vamos encerrar na minha aí, vou virar coisa. Mas, na minha opinião, cara, o que eu vi jogar, tá? Não tô falando a história. Maior camisa 10, Alex. Alex ganhou tudo pro Inter. Alex ganhou tudo e nunca pipocou. Jogou bem no Mundial, jogou bem na Libertadores, jogou bem a Sul-Americana. Eu, na minha opinião, foi o Alex que deu que tira a Sul-Americana pro Inter. Sabe? Porque jogou muito. Cara, o Alex, em 2008, ele chutava e era caixa, cara. Chutava, era caixa. E Alex, um abraço pra ti, meu. E, cara, pra mim, eu falei isso pra ele. E até eu falei pra ele que eu queria fotografar aqui o autógrafo dele. Ele falou pra mim que nunca vai me dar um autógrafo porque acha que é demais isso. Eu falei, mas pra mim tem a maior camisa 10 que eu vi jogar da história do Inter, assim, sabe? Cara, um dia eu vou fazer um programa sobre os 10 aí. Mas é muito camisa 10, cara. É muito. Que é muito camisa 10 do Inter, meu. Eu peguei esses tempos, me enchi com meu padrasto. Isso aí, ô Sérgio. Eu chamo de tio, né? Ô tio, olha só. Hoje, qual é a minha camisa 10 da história do Inter pra ti? Mário Sérgio,
Capeljani, Rubens Paz, Alex ou D'Alessandro. E ele, pra mim, me dá outra opção. Eu não respondo. Eu também não tem como responder. No jogo do D'Alessandro agora, não sei se tu viu, viralizou ele e o Rubem Paz, os dois Sim. jogando passe, cara, que Não absurdo aquilo ali. E o Rubens Paz, a grande maioria da torcida do Inter não lembra muito dele, porque não é um título grande. Só que é isso que eu, às vezes, piro com torcedores do Inter, sabe? Como esses tempos, eu tava conversando com alguém e eu falei que o Falcão é a maior da história do Inter. Daí ele, não, pra mim é Fernandão e D'Alessandro. Daí eu falei, qual é que é o teu critério pra ser D'Alessandro e Fernandão? Daí ele, porque ganhou Libertadores e Mundial. Daí eu falei, mas então, no caso, não tô desmerecendo. Daí eu falei assim, então, no caso, o Edgley é o maior zagueiro da história do Inter também. Tá entre os da lista mais zagueiro do Inter. É que não pode ser só título, né? Não pode ser só o título, tem que ser o contexto, cara. Eu considero, por exemplo, aquilo que o Falcão fez, aquela foto que tem do Falcão carregando o carrinho de mão ali no... eu não consigo imaginar no contexto hoje um atleta... Fazer isso não tem? Não tem. E queira ou não queira, tem uma história, não sei se é verdade, né? Não sei. Mas tem uma história que a Roma fez um museu pro Falcão, né? E quando a Roma foi estrear esse museu pro Falcão lá, não sei se é verdade isso, tá? Não vou garantir. A Roma esqueceu mencionar o Inter. E ele mandou a Roma colocar a parte do Inter lá. Então, tipo, é um cara que ele tem muito... assim... O Falcão, ele é uma figura assim que hoje eu acho que até na televisão ele faz falta. Faz falta, sim. Via os comentários dele, assim, conseguia... Ele enxergava o mesmo jogo que tu estava enxergando sentado no sofá. Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de... Eu passo a maior parte do tempo brigando com comentarista, entendeu? Sim. E o Falcão, ele conseguia traduzir aquilo que estava passando em campo, assim... Cara... Eu sou colorado, demais, assim. Eu sou colorado do Falcão, né? Porque meu falecido meu pai era muito fã do Falcão. Até então, o dia que eu fui mostrar tatuagem pro Falcão, falei pra ele, na verdade, eu escrevi um texto contando a minha trajetória, como fui colorado por causa do meu pai, por causa dele, né? E eu olhando o texto pra ele, quando eu só vejo o bicho, assim, e eu caí em lágrimas, né? Me imagina, o maior da história do Inter lá. E eu me lembro que eu dei um dos textos, fiz uma cópia, né? A minha cópia, pedi para ele autografar e eu dei o original para ele. Daí eu me lembro que ele pediu pro assessor dele me dar uma carona até certo lugar lá. Daí eu fui, quando eu vi, o Falcão ligou pro assessor dele, perguntando assim, o Thales levou os 2 textos. Daí o assessor dele, não. Daí ele, mano, tá comigo aqui. Daí o assessor dele olhou assim, tá aqui no banco, pediu pra levar. Daí assim, então vê se tu bota no 4. Daí tu quer o quê, meu? Claro, não tem. Tipo, pra mim é a maior da história do Inter, sabe? Sem dúvida, assim, nenhuma, sabe? E o outro que eu coloco no mesmo patamar, o Valdomiro. O Valdomiro não... Pra mim é difícil escolher quem é o maior. É difícil escolher. O Valdomiro, ele fala do Inter, ele chora. Chora fora do Inter. Assim, tu vê que o cara é apaixonado pelo... Sim. Ele fala que o Inter deu tudo pra ele, assim. Se tu quiser, eu tento fazer o contato pra ti, pra trazer o Valdomiro aí. Cara, eu quero. Sabe, tento fazer o contato pra trazer o Valdomiro aí. Porque o Valdomiro, cara, não tem a cara do Inter. Simplicidade, tudo. Não tem, meu. Eu sou amigo da família, sou amigo dele, da esposa e do filho. Tá ligado? Não tem. O Valdomiro é uma simplicidade pura, baita coração, baita colorado. E é isso, cara. Eu, na minha opinião, assim, aquela parte lá que tem a estátua do Fernandão, na minha opinião, naquela parte lá do Inter lá, o Inter tem muito ídolos, tá? Eu fazia um museu de estátuas lá, tá ligado? Eu fazia do Falcão, fazia do Índio, fazia do Tinga, fazia do Carlitos, fazia do Larry. Imagina o Inter ter todo aquele pátio do Beira-Rio, mano. Fazia um museu de estátuas dos jogadores que marcaram a história do clube, mano. Então, tipo assim, pra ti o maior ídolo é o Índio, por exemplo. Tá a estátua do Índio, vai bater a foto com a estátua. Lá pro outro é o Guina Azul, que marcou a história. Vai pra Guina Azul. Pra outra lá é o Figueiredo. Faz a estátua do Figueiredo também, sabe? Eu, na minha opinião, os conselheiros do Inter aí, se estiver ouvindo aí, faz aquela parte
do Fernandão lá, o Museu de Estátuas, cara. Eu fazia isso, cara. Eu assinava abaixo. Eu sou um colorado que assinava abaixo. Cara, é que assim, o que eu vejo... Tem a gurizada pós 2006 ali que não conhece a história. Eu não estou criticando, assim, Sim. porque, por exemplo, eu demorei... Eu sou de pesquisar, eu gosto de saber, assim, como tudo aconteceu, assim. Mas no momento em que a instituição se voltar a mostrar para a torcida colorada, para a nova geração, assim, o que é o Inter, quem construiu o Inter, cara, isso é de uma riqueza cultural, assim, Sim. tamanho, assim, sabe? Não, uma coisa que eu me lembro, meu falecido meu pai adorava tomar umas cachaças, gostava de ir pro boteco, né? E eu me lembro que sempre fui colorado fanático, sempre porque eu falava pro meu pai, papai, me conta a história do Inter aí. E aí ficava me contando a história do Inter. Eu me lembro que ele me obrigou a aprender a cantar o hino do Inter e o hino do papai. Então, e principalmente o hino do papai era mais importante que o hino do Inter, sabe? E me obrigou a aprender a cantar os dois. E falou pra mim, tu não, como é que é? Tu é colorado de verdade, eu tenho que cantar esses dois hinos, principalmente do papai. Então, tipo, eu acho que o hino do papai é mais bonito que o hino do Inter, sabe? Porque eu lembro do meu pai. Daí eu me lembro que eu pus boteco com ele. E, cara, na época não tinha internet, não tinha nada. Eu era piazito, conversava com os tio velho de Larry, Valdomiro, Falcão Figueiredo, os caras só desse tamanho. Daí os velhos, às vezes, tinham a revista pra cá, antiga, jornal. As revistas pra cara eram demais. E eles me davam pra eu ficar estudando a história, mais a história do Inter. Eu não sei nada da história do Inter, eu sei o mínimo da história do Inter, mas o mínimo que eu sei, eu agradeço o meu pai e a esse tio velho que ficava no boteco com meu pai. Então, eu guardei isso até há pouco tempo. Quando eu me mudei, eu perdi tudo. Foi, tá ligado? Eu me arrependo, assim, sabe? Sim. E eu me lembro, cara, que daí essa geração, se tu perguntar pra ele, não tô criticando, mas tu chega assim a me ver 5 jogadores do Inter do rolo compressor. Não sabe. Não sabe. As 5 jogadores do Inter 79. Não sabe. Então, é mais fácil pesquisar. Tem a internet, tem tudo. É porque tem o torcedor. Eu acho que assim, tem o torcedor, apaixonado mesmo. E tem o cara que é o cara que vai no Beira-Rio olhar o jogo, entendeu? Sim. Como se fosse só mais uma coisa. Eu vou lá olhar o jogo, terminou o jogo, vou embora e... Que parece que o clube não representa muita coisa. Né? Eu conheço que nem o Valença, não sei se conhece, do Discípulos de Raul. Sim, conheço ele. Meu, cara, abraço. Abraço pra ele, conheço ele. Um baita de um cara. Fui numa caravana com ele pro Uruguai. Ele é um cara que eu lembro que teve um jogo que o Inter acabou perdendo, eu não lembro contra quem, e era umas 3 horas da manhã, a gente tava resenhando, assim, tipo, porque eu perdi o sono por causa do jogo, ele também, e ele disse, cara, tem cara que não sabe o que o Inter representa. Não. Tem cara que não que o clube é só mais uma coisa, tem jogador que o clube é só mais um clube que ele tá passando. Mas, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Eu, por exemplo, abrindo, assim, o Inter para mim, ele faz parte da família, assim. Sim. O meu tio, tio Valdir, ele foi auxiliar técnico na abertura do Beira-Rio. Bah, que ia foder isso. Na abertura do Beira-Rio, o tio tava lá, tem foto dele, assim. Hoje faz muitos anos assim que ele não vai no Beira-Rio, né? Não retorna. Até tento convencer ele. Mas, assim, fez parte da família, entendeu? Pra mim. Então, eu cresci, tipo, amando o Inter, assim. Cara, quando eu tinha tempo, né, cara, eu vivia no Beira-Rio. O Índio mesmo falou uma vez isso pra mim. Hoje, sou um amigo pessoal do Índio aí. E até então, se tu quiser, eu também tento fazer uma conexão pra tu trazer o Índio é resenha. O Índio é resenha mesmo. E o Índio, uma vez, quando foi uma vez que o Índio tava fazendo negócio, o Índio na sua casa. Daí eu fiz um texto em homenagem ao Índio, porque eu tenho um dom fazer texto, coisa assim, né? Dom, mas tento me arriscar. Daí eu fiz é dom. Daí eu fiz um texto pro Índio lá, e o Índio foi lá em casa, lá, e daí falou pra minha mãe, eu lembro do teu filho aí que vivia enchendo meu saco lá no Beira-Rio, lá. Não podia perder um jogo que tava enchendo meu saco no Beira-Rio. Daí quando eu vi que ele começou a trabalhar no Inter lá, eu até comentei, esse cara é muito chato. Só que depois passando dos dias, eu vi que não é ser chato, é o coloradismo dele, e aquilo me encantou, sabe? Aquilo me encantou. Trabalhou quanto tempo no Beira-Rio? Trabalhei 5 anos. De quando até quando?
De 2016 a 2021. Daí ele falou pra mim, cara, daí eu vi que aí tá o coloradismo dele, né? Aí que tá o coloradismo dele, eu me encantei pra isso, sabe? Porque o cara conversando comigo, se emocionando, negócio do Inter, falando tudo do Inter, então eu vi, né, o coloradismo dele. É aí que tá. Ele podia ser só mais um cara que veio aqui, jogou, Ganhou ganhou a título grana dele e foi embora. foi embora. E deu. E outra coisa que eu vejo, assim, tem cara que se apaixonou tanto pelo Inter, assim, que os caras resolveram Sim. ficar na cidade que o Kleber não voltou, o Kleber tá aqui, o Índio tá aqui. O Índio tá aí. ah, O Yarley tá aí, eu acho o também. Yarley tá aqui. A família do Fernandão ficou aqui. A Fernanda ficou, então, tipo, é um negócio. A Fernanda, cara, a Fernanda também, cara, é uma mulher, assim, super fantástica, cara. A família toda do Fernandão. Até então, o dia que eu conheci elas lá, grande abraço, Fernanda. Ganhei uma bermuda do Fernandão por causa dela também, por causa da tatuagem. E a Fernanda falou que quando o Fernandão faleceu, nem o Fernandão imaginava essa idolatria que ele tinha, tá ligado? Nem o Fernandão imaginava que tinha essa o Inter, esses torcedores até idolatravam o Fernandão, sabe? Ela ficou sabendo depois, semanas depois, que ela começou a ver as reportagens, tudo que começou a divulgar. Então, é um negócio que, tipo, cara, isso que falta um pouco a nossa torcida, idolatrar mais os nossos ídolos, tá ligado? Idolatrar mais, cara. Porque, tipo, cara, eu tenho umas 50 fotos com o Valdomiro aqui no meu telefone. Toda vez que encontro com o Valdomiro, bato foto. Com o Índio também. Tá ligado? Não é porque É uma você forma quer. de tu reconhecer, né? Não é quase ser líder, sei essa palavra que as pessoas falam. Aí eu vou lá, bato foto com os caras são ídolos. Daí depois, Deus queira, tomara que vive 100 anos aí. E acontece uma tragédia, como aconteceu com o Fernandão. Não adianta ficar chorando nas redes sociais, né, meu? Então, tipo, o cara tem que reconhecer, eu acho, a importância dos nossos ídolos, tá ligado? E como eu falei, cara, a importância, como eu falei, alô, conselheiros, pá, ajuda aí, ó, vamos fazer um projeto. Fazer um museu de estátuas na volta do Fernandão para nossos ídolos, cara. Cara, eu. Tá, vamos entender como se eu estivesse dando um pau nessa direção, mas eu não tô nem aí. Mas o que essa direção causou de distanciamento entre os campeões mundiais e a instituição é um negócio que eu nunca vi, cara. Sim. Tem campeão mundial que não aparece no Beira-Rio. Sim, não tem. Vários. É que, cara, o problema de tudo, cara, é. Tá gerado muitas coisas erradas no futebol, tá ligado? Tem umas coisas muito acontecendo erradas no futebol. Eu vendo, assim, de fora, assim, coisas erradas, sabe? A nossa torcida também, meu, porque, queira ou não queira, vai lá, bate foto, não tô criticando, tá ligado? Tem que apoiar. Vai lá, bate a foto com o Rocher, tá? Mas daí tu vê um Manga no pátio. É meia Tem dúzia. cara que passa pelo Manga e não sabe quem Sim, foi. daí tem meia dúzia que não quer ver um Manga, tá ligado? Tipo, não sabe quem é um Manga. Cara, faz tempinho. Acho que faz logo que antes da pandemia. Eu me lembro que tô no pátio Beira-Rio. O Manga, parei, bati foto com o Manga. Beijei a mão no Manga. Quando eu vi, eu saí. 2 cloras perguntou. Aquele lá quem é? Daí eu. Dá vontade de pegar ele. Não, daí eu falei assim, são os irmãos Pop. Mas, É capaz de perguntar quem são os irmãos Pop. meu, daí eu, mano. Tipo, cara, é isso que eu falo, sabe? Então eu acho que com esse projeto aí que se. Tomara que venha, tá ligado? Com essas estátuas aí que eu falei. Até próprios colorados que não sabem, não é que não sabe, não tem vontade de pesquisar a história do Inter. Vão saber, porque vai estar a imagem, vai estar o nome do cara lá, tipo, Figueroa. Seu Figueroa. Então, quando eu vi no pátio Beira-Rio, Figueroa, vamos bater uma foto, sabe? Pega um autógrafo. Tá? Os caras têm que se sentir valorizados. Até o próprio, não estou discriminando. O Rocher, para mim, vai ser, se continuar jogando futebol que ele tá, a liderança do Inter aí, e levantar caneco, ou não, ele vai ser marcante a história do Inter. Não estou falando que não deve bater foto. Claro que deve apoiar o jogador em si. Só que, cara, eu acho que para os nossos ídolos falta um pouco isso, tá ligado? Reconhecimento, tá ligado? Reconhecimento mesmo assim, tá ligado? Esses dias aí fez aniversário da conquista da Copa do Brasil, de 92. E meio que passou em branco. Sim, passou. Assim,
Até a rede social do Inter acabou postando, assim, mas eu vejo pelas páginas que eu sigo ali, pelo pessoal ali, passou em branco uma galera, assim. Sim. Inter e River Plate na Libertadores, meu enteado aí, colorado, eu levei no Beira-Rio. Daí eu tinha ingresso e ele não tinha. Ele falou pra mim que o sonho dele é conhecer a Rosa de Fogos. Daí eu levei lá tudo. Daí foi pra mim, eu não vou entrar, meu, tá sem ingresso, vou ficar contigo na frente. E ele pra mim, não, entra, tá? Eu disse, não vou entrar, meu, tô contigo, tô contigo, vou até o final. Daí acabou o primeiro tempo. Daí tava todos os bares do Inter fechado, por causa da multidão, né? Sim. Daí eu lembrei que tem uma sala onde ficam os ex-atletas. Daí eu lembrei, ô Guilherme, vamos na caminhada por aqui. E ele, vamos. Quando nós estamos caminhando, tá o Pinga na porta dessa sala. E eu, Pinga, vem me abraçar, tudo. Daí eu, Pinga, não sei o que, consigo conversar. Dá pra botar meu enteado aí dentro aí, meu, porque eu tô com ingresso e não conseguiu pra eu assistir o segundo tempo. Eu assisto o segundo tempo e pego ele aí. Daí eu, Pinga, claro que dá. Daí ele entrou assim, daí foi, tá, Guilherme, tu tá seguro? Eu vou entrar, mas antes de acabar o segundo tempo, eu tô aí. Daí ele, tá. Daí, tá, deu 2-0 pro Inter. Eu comecei a ir na sala lá. Daí eu vi o gol do torcida, né? O gol do River. Eu, puta que valeu. Daí eu cheguei na sala lá, o Guilherme de joelho, assistindo os pênaltis. O Pinga falou, teu Thiago é fanático, né? Daí eu, assim, e ele de joelho, assim. Daí eu, tá, eliminamos o River. Daí quando eu vi meu Thiago todo faceiro, eu falei, meu, vou falar pra ti. Que tu vai poder contar pros teus filhos que tu assistiu um jogo com Pinga, mano. Daí ele pra mim. Daí tava o Irã também lá. E não lembro qual outro que tava. Eu falei, meu, Pinga. O problema do Pinga que selecionou, né? Porque pra mim o Pinga também foi uns putas zagueiro da história do Inter, mano. Era Pinga e Aloysio, né? Que foi uma baita zaga. Baita zaga mesmo. Daí eu falei, tu vai poder contar pros teus filhos que tu assistiu um jogo com Pinga, meu. Então, o que eu ia te perguntar? A gente já está caminhando aí pro final aí. Como é que tá a tua coleção de uniformes lá que tu tem ali? Beirando 100, 200, 300? Camisa do Inter? Isso. Camisa do Inter, cara, eu diminui bastante, meu, porque eu me lembro que em 2018 apareceu um colorado na Paraíba, meu. O cara nasceu na Paraíba e, tipo, virou colorado para a Paraíba na terra. Daí eu me lembro que um grupo que eu tava, começava a fazer, mandar camisa, coisa. Daí eu mandei um abrigo e 3 camisas pra ele. Daí depois apareceu um colorado de Minas Gerais, também, que é mineiro, nasceu, gostou do Inter. Daí só que não tinha condições financeiras para comprar a camisa do Inter. Daí eu mandei 2 camisas e um calção para ele. Daí o outro que também apareceu foi o Perninha, que às vezes parece um Beira-Rio aí, que é de São Paulo. Também mandei uma touca, um casaco, uma jaqueta e uma camisa. Diminui bastante. Daí a pandemia também, eu doei alguns, tá? Na pandemia. Nas enchentes aí eu doei umas 3, 4 camisas para fazer a vaquinha. Chegou até quantos? Eu cheguei quase a ter 100 camisas do Inter. Daí, tipo, agora tô com pouco, mas de jogador, eu tenho uma do Fabiano, tenho a bermuda do Fernandão, que a esposa do Fernandão me deu. Eu tenho a camisa do Guinazu, da final da Dubai, lá, quem ganha da Inter. Daí eu tenho a do Léo, da Libertadores, contra a LDU, e o abrigo que ele usou lá no Mundial. Daí eu tenho a camisa do Ayrton Monteiro, da final da Recopa. Eu tenho a camisa do Renan, que estava no banco, quando nós ganhamos do Barcelona Mundial. Que a camisa lá pra mim, a camisa eu já falei pra minha esposa e pra minha mãe, me leva junto comigo no turno. Não tem. E eu tenho mais uma do Klemer, de 2008. Do Klemer de 2008 que ele usou também. Que massa, cara. Vim te agradecer a tua presença aí, cara. Muito obrigado aí. Deu 1h30, 2 horas de resenha, nem sei. Mas tá convidado para vir outras vezes aí. Tá. E, cara, é sempre bom aí falar de Inter e nosso clube aí que a gente ama. Aí. Eu que agradeço essa oportunidade aí, né? Porque, cara, eu gosto sempre de estar falando de Inter, eu gosto de falar da história do Inter, né? A raiz do Inter, como 2003 aí. Gosto de falar do Inter aí. Teve uma página também, Bagaceiro Colorado, às vezes eu converso com ele. Baita do cara. Às vezes converso com ele.
Sobre o Inter, eu gosto de falar, tipo, coisa assim, a raiz do Inter. Gosto de conversar com pessoas que entendem a história do Inter, né? E quero agradecer a todo mundo aí, quero deixar um abraço pra minha família, abraço pra todos os colorados aí, né? Pra todos os colorados aí. Abraço pro pessoal de Esteio aí, que comeu uma carne aí de vez em quando, tomou uma ceva. Um abraço pra minha esposa aí, pros meus enteados, pra minha mãe e pra toda a nação colorada aí, tá bom? É o Inter. Então tá, pessoal. Essa aí foi a primeira edição do nosso podcast Já Joguei no Inter. Peço que vocês compartilhem, curtam, comentem aí e como é que é? O sininho, ative o sininho, não estou familiarizado ainda. E vamos fazer outras edições aí. Agradecendo aí o Tatá, agradecendo o pessoal da Garra aqui que cedeu espaço para nós aqui. Depois eu passo o contato deles aí. E é isso aí. Abração, até mais. Até mais.